Ele ganhava R$ 600 por mês como jovem aprendiz e ainda conciliava com o colégio. Durante 1 ano e 7 meses, lutou para monetizar seu canal, que só rendia uns trocados. Mas ele não desistiu. Virou a chave e foi de R$ 500 para 30 mil por mês. Hoje, ele fatura mais de 50 mil todos os meses e já bateu há muito os 100 mil inscritos em seu canal principal. Como ele conseguiu tudo isso? Vem com a gente descobrir. Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um Channelscast. E olha quem é que tá com a gente hoje, tá? Apresentaçãozinha de lei, como sempre. Primeiramente, ele já foi jovem aprendiz no supermercado. Ele chegava a ganhar R$ 600 no mês. Até um tempo atrás, ele trabalhava e estudava o dia inteiro, não tinha tempo para nada, assim como muitos de vocês. Ficou 1 ano e 7 meses para monetizar o primeiro canal, mais 1 ano e 5 meses, ganhando de R$ 200 a R$ 500 por mês. E se pagou, né? O cara mais resiliente que eu já vi, eu acho que na história do YouTube, ele saiu de R$ 500 para 30 mil em 2 meses. Hoje ele tá batendo 45 mil por mês e ele bateu aí 100 mil inscritos em 6 meses de canal. E para concluir, ele foi de longe a pessoa mais pedida para estar aqui no Channelscast com vocês, senhoras e senhores, o maior canal Dark do Brasil, Clay Oliveira. Seja bem-vindo, bro. Salve, salve, gurizada, finalmente. Tá louco, né? Finalmente vai acontecer nossa call, né? A galera pediu bastante, mas hoje é o dia, finalmente chegou. Bora entregar um conteúdo bem da hora aí pra essa galera. Cara, olha que doideira essa história e resiliência absurda, né? Quase, não, 3 anos tentando, e quando conseguiu, bateu os 30 mil, né? Exatamente, cara. Assim, esse canal que eu demorei 1 ano e 7 meses para monetizar não foi nem o meu primeiro, porque eu já tive outros que eu perdi, inclusive, foi excluído pelo YouTube, mas eu não tinha essa mentalidade de ganhar dinheiro. Eu fazia porque eu gostava. Era apenas um prazer para mim criar aquele canal que era um canal de games. Só que aí eu acabei perdendo esse canal. E depois que eu criei esse canal aí, Cleo Oliveira, que aí eu pensava já em ganhar dinheiro e tudo mais, ajudar as pessoas com esse canal. Maneiro. Cara, calma aí. Antes da gente começar a conversa, gurizada, o Clay tá aqui, cara. Deixa um comentário, deixa um like aí. Quem é que veio do canal do Clay, comenta, manda amor pra esse guri que ele merece pra caramba. Cara, é uma das pessoas aí, né? O Clay sabe que eu sou muito chato com essas coisas, eu sou um cara bem reservado, porque hoje no marketing Uhum. digital tem muita gente com muita má fé, má intenção, e eu sou muito reservado por isso, mas o Clay aí, o Calbi, o Pedrão ali também estão criando conteúdo sobre o YouTube no Brasil. Cara, o Clay é o cara mais íntegro que tem, realmente ensina as paradas, entrega o ouro ali, é literalmente o cara que comprovou que aquela frase é dando que se recebe realmente paga o preço, né? Porque o cara que ele vai lá e faz, ensina e transborda, e a galera pergunta um monte para ele, ele vai lá, responde todos os comentários, se tem 500 comentários que ele responde, tá lá levando a sério a galera, né? Que nem a gente tava conversando agora há pouco. Cara, deu um monte de comentário lá no vídeo, não tive tempo, mas depois vou lá responder todo mundo, então é isso, né, cara? O sucesso vem muito disso, né? Então deixa um like aí pelo Clay tá aqui, porque, porra, que momento É especial. isso. Vocês pediram, né? Então o mínimo é deixar o like agora e um comentário também. Ô, Clay, e a gurizada então, né, que nem a gente tava Bora. conversando, de YouTube a gente já fala muito de coisa técnica, tal, eu acho que a gurizada tá aqui mais pra conhecer a tua história, né? Você quer puxar de onde aí? Uhum. Vários ganchos pra gente puxar. Cara, não, eu vou começar, obviamente, do começo, né, do início, e eu vou contar uma parte que muitas pessoas aqui que me conhecem pelo meu canal não sabem, tá? Então vocês vão ver que realmente não foi fácil, a jornada foi longa, mas deu tudo certo, né? Por enquanto está dando tudo certo. E eu acredito que daqui para frente é só para frente, viu? Não vai dar mais errado, não. Bom, assim, eu tive um primeiro canal, como eu falei, né? Eu tive um primeiro canal que foi um canal de games, só que esse canal eu só criei para colocar uns vídeos que eu gravava jogando e tudo mais. Depois esse canal foi excluído. Isso foi em 2013, tá? Em 2015, eu tinha criado um canal com meu primo, que era um canal de culinária. Por quê? Porque ele fazia gastronomia na época, né? Ele fazia faculdade. E aí eu já tinha essa mentalidade de ganhar dinheiro com o YouTube, porque eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Então eu falei com o meu primo, né, o Felipe, pô, por que a gente não cria um canal de culinária, dando dicas de receita e tudo mais? A gente criou. Só que depois não deu certo porque a gente parou com o canal. Mesmo com o canal parado, depois de mó tempo, um dos vídeos começou a explodir, pegou mais de 75 mil visualizações. A gente fez em média ali uns 4 vídeos para esse canal, né? E aí acabou parando porque eu queria continuar, só que ele já trabalhava de carteira assinada, queria fazer as coisas dele, né? E tudo mais. Isso era em 2015. 2015 foi quando eu terminei o meu ensino médio.
Foi quando eu saí da escola. Então, nessa época, cara, eu passei por momentos bem difíceis, assim, porque, por exemplo, como a gente estava conversando ali em off, galera, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, tá? Tenho meus problemas também, só que eu passei por alguns problemas, principalmente relacionado à mentalidade, né, a pensamentos negativos. E eu vou abrir até uma parte da minha vida aqui que poucas pessoas conhecem, tá? E vocês também vão conhecer agora. Quando eu terminei o ensino médio, ali no ensino médio, mais ou menos do segundo para o terceiro ano, foi mais ou menos isso, do segundo para o terceiro ano, eu tinha minha turma ali e tudo mais, só que no terceiro ano eu fui o único, sempre tem isso, né? Eu fui o único aluno que foi para uma sala nova. Não conhecia ninguém. Ninguém. E aí, eu já era um cara muito tímido, muito reservado, muito quieto na minha, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui para essa nova turma, eu não conhecia ninguém, não falava com ninguém, então fiquei quietinho no meu canto, tranquilo, de boa, né? E isso foi fazendo com que eu ficasse ainda mais introvertido na minha. Então, eu não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia nem dar bom dia, não conseguia falar com ninguém. Só que eu falei, caramba, isso eu tô vendo que tá me atrapalhando, tá atrapalhando minha vida, né? E aí eu comecei a conversar. Tinha um moleque na minha sala que ele também era bem quieto na dele também. Eu falei, vou me juntar com esse moleque, ele já é quieto também, a gente já conversa pouco, é só, opa, beleza, beleza. Já era só isso, senta um do lado do outro, estuda ali junto, já era. Só que esse moleque era aquele moleque nerd. Era o moleque mais nerd da sala. Era aquele que sentava na primeira cadeira, sabe? E aí eu era o moleque do fundão. Era o moleque zoeiro da escola, da sala, entendeu? Então eu sempre sentava lá no fundão, ficava, sabe, aquele moleque brincalhão e tudo mais. Aí eu comecei a sentar lá na frente com esse menino. E aí a gente começou a estudar, começou a conversar e tudo mais. E aí eu falei, caramba, tipo, ele já tem uma mentalidade diferente. Ele já estava pensando em crescimento, mesmo que seja crescimento de você trabalhar com CLT, ele queria ter a empresa dele e tudo mais. Então eu falei, caramba, esse moleque pensa diferente. Eu comecei a conversar com ele e tudo mais. E eu falei, pô, da hora. E aí, nessa época, né, quando eu terminei o ensino médio, eu ainda tinha amizade com esse menino durante um tempo, só que depois a gente parou de se falar. Hoje em dia eu não tenho amizade com ninguém da escola. Só que meio que eu entrei numa crise, tipo, de depressão, de ansiedade. Eu tive, tipo, uns pensamentos obsessivos, né? Eu acho que é obsessivos que fala, que eu cheguei ao ponto, por exemplo, eu já sou tio, tá? Eu tenho 5 irmãos, eu sou mais novo. Eu já sou tio e, assim, eu cheguei ao ponto de ter alguns pensamentos onde eu me imaginava pegando o meu sobrinho no colo e tacando ele embaixo da roda de um caminhão. E isso, vocês não têm noção de como é ruim isso. Sempre que vinha esse pensamento, meu coração acelerava, ficava desesperado, e por conta disso, por muito tempo, eu nunca peguei um sobrinho meu no colo, tá? Por conta desses pensamentos. Só que, cara, eu comecei a orar bastante a Deus também. Para quem não sabe, eu acredito em Deus, tá? Eu fui criado dentro da igreja. Então, assim, eu comecei a orar bastante a Deus, pedindo força, né? Só que eu entendi também que, assim, Deus é o Deus do impossível, né? O próprio nome diz, é o Deus do impossível. O que é possível, a gente tem que fazer. Ele não vai fazer. Ele não vai vir aqui por mim e vai fazer e lutar minhas lutas. Ele vai me ajudar no que é impossível, no que eu não consigo fazer, mas no que é possível, eu sou eu que tenho que fazer. Então, eu comecei a estudar mais sobre mentalidade nessa época, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei, por exemplo, a ler livros, né? Só que eu vou falar para vocês, eu não sou um bom leitor. Eu sempre começava a ler um livro e parava. Sempre começava a ler um livro e parava. Só que eu comecei a ler livro e ver vídeos de como melhorar, tipo, a ansiedade, os sintomas de ansiedade, de pânico, essas coisas que eu tinha, os pensamentos obsessivos. E aí foi quando eu conheci algumas coisas importantes, que foi o pensamento positivo, né, que o pessoal falava bastante sobre isso. Eu conheci a famosa lei da atração, né, já vou explicar um pouco também sobre isso. Conheci a meditação, me ajudou muito a meditação, muito mesmo, e eu comecei a conhecer essas coisas. Foi quando eu comecei a praticar meditação, praticar pensar de forma positiva também, né? E comecei a olhar as coisas de um novo jeito, porque antes eu só olhava pelo viés negativo, né? E aí eu comecei a perceber que algumas coisas mudaram na minha vida. Isso ainda em 2015 para 16, né? 2016 ali mais ou menos. E eu lutando, nessa época eu estava lutando para tentar vencer esses pensamentos negativos. Conforme o tempo, as coisas foram melhorando, né? Aí quando foi melhorando, quando eu me senti mais confiante, quando eu comecei a sair mais na rua, conversar com as pessoas, eu percebi que minha dor agora era outra. Eu ainda não tinha dinheiro. Então, eu falei, caramba, eu preciso começar a ganhar dinheiro, porque eu queria, por exemplo, nessa época ainda, eu pedia dinheiro pro meu pai para cortar o cabelo,
né? Então eu falei, caramba, eu quero ter meu dinheirinho, né? Quero começar a ter meu dinheirinho. Só que eu vivia, isso em 2016 ainda, eu vivia o dia todo jogando. Eu sempre gostei muito de games, né? Sempre vivi o dia jogando, ali o dia todo jogando no computador ou videogame. Só que eu falei, caramba, tá na hora de mudar. Eu acho que você já passou por essa fase também, que às vezes do nada vem um pensamento e você fala, caramba, eu não vou ficar pro resto da vida aqui não. É o primeiro Nesse lugar sinal. aqui não vou ficar pro resto. É o primeiro É, sinal o que primeiro todo insight mundo era recebe, mas não é todo mundo que vai atrás, né? Então tá toda hora aí a cutucadinha. Cara, isso. tem que me mexer, mas tem que dar o primeiro passo, né, Clay? Boa. Isso, exatamente. E nessa época também, eu falei, caramba, eu sou muito enjoado com essa questão de relacionamento também. E eu já não tinha dinheiro. Eu falei, cara, eu pensava, né, caramba, como que eu vou arranjar uma parceira, uma menina da hora, pra me namorar, se eu não tenho dinheiro? Então uma coisa foi levando a outra. Cara, eu falei, como que eu vou ficar o dia todo em casa com a menina sem fazer nada? Praticamente, né? Não vou sair da mesmice, né? Não tenho dinheiro pra levar ela pra jantar, pra almoçar, pra comer fora, pra se divertir. Aí eu comecei a ter esses pensamentos. Só que eles começaram a ser uns pensamentos intrusivos ao ponto de me tirar da zona de conforto. Porque toda hora eu ficava pensando nisso, caramba, cara, minha vida tá assim, eu não quero mais essa vida. E aí foi quando eu realmente decidi mudar. E aí eu vou explicar algumas coisas muito importantes aqui que vou até pegar o celular aqui para mostrar para vocês. Eu vou começar a explicar essa parte de mentalidade primeiro, né? Vocês vão ver que a mudança foi drástica, né? E aí, isso de 2016 para 2017 foi quando eu quis começar a ganhar meu dinheiro, quis me desenvolver, né? Tanto o mental, a forma de se expressar, de conversar com as pessoas, tudo mais. Foi quando eu comecei a praticar meditação com frequência, treinava em casa, corria na mata, tudo isso, e eu não tinha nenhum dinheiro, tá? Corria na mata, fazia curso online, grátis, para arranjar uma vaga de emprego, ficava todo dia entrando lá no site do Senac para conseguir uma vaga no curso técnico. E todo dia eu entrava em site de emprego para procurar vaga. E o que que eu fiz? Tá? É que eu não tô com papel aqui agora, né? Acabei esquecendo. Mas o que que eu fiz? Eu peguei um papel, né? Peguei um papel. Nesse papel eu escrevia sempre assim, ó. Que foi uma coisa que eu aprendi com Brian Tracy. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele sempre falava da questão de você pensar, escrever suas metas de forma positiva também, né? Porque, ó, vou fazer até um desafio com vocês aqui agora que estão assistindo, né? Se eu Boa. falar para você agora, ó, não pense num carro rosa, você acabou pensando. Não tem como. Não pense no limão, você acabou pensando, beleza? Agora eu falo, não pense no não. Você percebe que não existe uma imagem para a palavra não? A nossa mente, ela pensa em imagens. Então, se eu falo um carro rosa, você consegue imaginar. Se eu falo limão, você consegue imaginar. Se eu falo não, não tem imagem para o não. Então, muitas vezes, e antigamente eu cometi esse erro, de escrever as minhas metas de forma negativa. Por exemplo, eu não quero ser pobre. Eu não quero ser que nem meu pai, que muita gente escreve, né? Eu não quero ser isso, aquilo. Só que a sua mente, ela não tem uma imagem para a palavra não. Então ela corta o não, o que sobra? Eu quero ser pobre. Eu quero ser igual ao meu pai. Porque ela corta o não, não tem imagem para o não. Então você sempre tem que escrever da forma positiva. E aí foi quando eu peguei um papel, comecei a escrever, né? Então eu escrevia: estou tão feliz e agradecido porque eu ganho 5.000 reais por mês. E eu não tinha nada, né? Eu não trabalhava. Eu estou tão feliz e agradecido porque eu consigo controlar meus pensamentos, eu tenho pensamentos positivos. Eu estou tão feliz e agradecido porque eu vivo em uma casa tal, 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 desse jeito. Eu comecei a escrever isso e aí foi quando eu comecei a pegar esse papel, eu pegava esse papel, eu lia ele de manhã ao acordar, todo dia. Primeira coisa ao acordar eu lia esse papel. E antes de dormir também, eu lia esse papel todos os dias. E foi quando a minha mentalidade começou a mudar. Primeira coisa foi a mentalidade, ela começou a mudar. Então, esse papel, quando eu comecei a ler e imaginar aquilo que eu queria, que aí já entra um pouco da lei da atração, mas eu não concordo muito com essa lei da atração que o pessoal dissemina por aí, né? Que é você ficar ali imaginando, não sei o que e tudo mais. Obviamente, você tem que imaginar, você tem que sentir que é real, né? Só que assim, o problema é que muitas pessoas não vão para ação, não fazem acontecer. Então você tem que imaginar, você tem que pensar positivo, você tem que imaginar no que você quer, você tem que criar imagem na sua mente, mas se você não correr atrás, de nada adianta. E nessa época foi quando eu comecei a escrever que eu queria um emprego também, queria uma vaga lá no Senac, e eu consegui tudo isso, cara. Eu consegui tudo, lendo esse papel, correndo atrás, todo dia. Eu meditava, acordava de manhã, lia o papel, meditava, treinava, corria na mata, fazia o curso grátis online, todo dia entrava no site de vagas e eu consegui. E foi tudo ao mesmo tempo. Tanto que
Quando eu consegui a minha vaga de emprego, eu consegui uma vaga num curso técnico que era 10 mil e eu consegui de graça a vaga. O curso era 10 mil. 10, 11 mil, eu consegui de graça. Me formei nesse curso também. E eu sou muito ruim com datas, tá? Mas isso era em torno de 2018, mais ou menos, tá? E agora, eu contei essa parte, já foi um pouco longa, né? Mas agora já entra a questão um pouco da parte do YouTube, né? Que muitas pessoas não sabem, né? Que é o quê? No meu primeiro emprego, que foi como jovem aprendiz, eu consegui trabalhar em um mercado. Foi minha melhor experiência de trabalho, de todos os empregos que eu já tive, foi minha melhor experiência de trabalho, tá? Foi nesse mercado. Trabalhava como jovem aprendiz, passei por todas as áreas do mercado, né? Não vou falar o nome aqui, se você quiser eu posso falar, mas não vou falar o nome. Não Passei precisa. por todas as áreas do mercado, mercado de rico, passei por todas as áreas e tudo mais, só que, cara, eu gostava bastante de trabalhar lá, as pessoas eram legais, era tudo show de bola. Só que chegou um tempo que começou a acontecer algumas coisas que eu falei, que eu comecei a refletir, né? Caramba, não é isso que eu quero para minha vida. O momento, como que eu posso dizer, o ápice de suportar essa vida que eu tinha, né? E só ressaltando, nesse primeiro emprego, foi o primeiro emprego que eu ganhava R$ 600 por mês, tá? O ápice foi quando eu estava trabalhando, se eu não me engano, na época eu estava no café, então eu fazia café para o pessoal e tudo mais. Estava trabalhando, né? E aí eu estava terminando de fazer algumas coisas, uns café, lanche, tudo mais, tinha algumas coisas que a gente já deixava pronto. E aí chegou minha chefe, era horário de almoço, e eu estava no foco ali trabalhando. Aí ela falou, Cleiton, vai almoçar que tá no horário de almoço. Aí eu falei, não, eu não tô com fome, não quero almoçar agora não, porque quero terminar meu trabalho aqui também. Aí ela falou, eu não tô pedindo, eu tô mandando. Aí eu fui, né? Não, fui. Aí depois, eu terminei de almoçar, e aí pra você ter ideia, eu tinha 15 minutos de almoço. Não, 30 minutos de almoço por dia, 30 minutos. Terminei de comer rapidão e eu fiquei refletindo. Caramba! Tipo, a frase ficou na minha mente. Eu não tô pedindo, eu tô mandando. Eu falei, caramba, velho. Eu não quero isso pro resto da minha vida, não. É uma pessoa que fica mandando em mim, fica mandando o que eu devo fazer, a hora que eu devo fazer, o horário que eu tenho que entrar, quando eu devo bater ponto, quando eu devo sair. Eu não quero isso pro resto da minha vida. E foi quando eu comecei a pesquisar na internet como ganhar dinheiro. Aí já entra a questão um pouco do YouTube, né? Só que nessa época, eu não te conhecia ainda. Isso era em 2018, 2019 ali mais ou menos, tá? Nessa época eu não te conhecia ainda. E nessa época foi mais ou menos quando você começou também, não foi? Uhum. Que você Março, falou lá em 2018, né? março de 2018. Então. E você conheceu as mesmas pessoas que eu conheci também. Por incrível que pareça, eu comecei no marketing digital pelo aquele carinha do Facebook lá, que depois ele comprou um Veloster, o Thiago. O Thiago, pô, que Você massa. lembra? Também comecei. Comecei por conta dele. Olha só, Comecei por conta dele no olha só. Facebook. E aí, nessa época, nesse meu primeiro emprego, eu estava trabalhando, né, no mercado, estava fazendo um curso técnico também. Depois eu saí desse emprego, continuei no curso técnico, porque tinha mais um tempo, né? E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, eu comecei a trabalhar no Facebook como afiliado, né? Então, minha primeira venda, se eu não me engano, foi em 2019. Eu estava na casa da minha ex-namorada ainda. Foi em 2019. E aí eu tava na casa dela. Eu cheguei de noite, todo dia, padrão. Abri o site da Hotmart, eu vi lá, R$ 18. Parecia 1 milhão. Falei, caraca! Saiu minha primeira vez, R$ 18, 2019. Mano, parecia 1 milhão. Eu falei, mãe, tô rico aqui, ó, R$ 18. A minha mãe, parabéns, meu filho, R$ 18. Tipo, sabe? Não acreditava muito ainda. E aí, naquela época, quando eu fiz essa primeira venda, eu falei, caraca, é possível. E essa venda eu fiz através de páginas do Facebook, né? E o que eu fazia? Minha página, eu tenho ela até hoje. É uma página de bolos no pote. E eu sempre ouvi que criar conteúdo, essa frase me marcou muito, né? Criação de conteúdo é rei. Então, por isso, até hoje, eu levo a criação de conteúdo muito a sério. Foi por esse meio que eu comecei e eu quero seguir também, né? E aí, né, aí que eu pegava uma imagem no pote, montava no Canva, o Canva já tinha também, montava só um pote de chocolate. Pegava lá, montava a imagem no Canva, tudo certinho, colocava aqui e tal. E aí eu pegava e colocava a receita em cima. Como fazer bolo de pote de brigadeiro. Colocava toda a receita e tudo mais, postava no Facebook. Não vendia nada. Fiz isso por muito tempo, só entregando conteúdo, entregando, sem vender nada, cara. Sem vender nada, absolutamente nada, só querendo ajudar. E as mulheres comentando, nossa, gostei, parabéns, eu fiz aqui, deu certo, não sei o quê. Foi quando a primeira vez que eu tentei vender, que eu fiz isso,
E na descrição ali do texto, né, tem a imagem, aí tem um texto em cima. Ali no finalzinho eu coloquei, se você quer aprender mais receitas de bolo no pote, eu vou deixar o link de um e-book. E era o link de um e-book de uma mulher que ela era profissional na área, ela ensinava mais de, eu acho que é 15, 20 sabores de bolo no pote, ela tem curso, ela tem mentoria, ela tem canal no YouTube, era bem gigante assim na época já. E aí eu divulgava, e aí acabou caindo a minha primeira venda. E por muito tempo eu fiquei nisso. Só que aí que tá, nessa época eu trabalhava como jovem aprendiz, fazia curso técnico e tinha que arranjar tempo de estudar e fazer o marketing digital. Então, para vocês terem ideia, olha só, eu saía para trabalhar em torno de 6 horas, tá? Acordava umas 5, 5h20 ali, 5h10, e saía para trabalhar umas 6 horas. Do trabalho, eu saía, se eu não me engano, era umas 3 horas da tarde, por aí. 3, 4 horas. Não lembro exatamente. Saía algumas vezes, olha só para você ter noção. A maioria das vezes eu ia direto pro curso do Senac, porque era de noite. Era, se eu não me engano, das 5, das 6 até as 10h30. 10h30, 10h45. E aí, eu não tinha necessariamente um tempo para ficar estudando, né, no computador e tudo mais. Só que às vezes também eu saía mais cedo do serviço e conseguia chegar em casa, só que teve momentos que eu estava voltando para casa do serviço e por conta do trânsito, eu chegava lá no ponto aqui de ônibus de casa, descia, já pegava o ônibus para ir pro curso, porque não dava nem tempo de ir para casa, comer alguma coisa, tomar um banho, já ia pro curso direto. Então, por muito tempo eu fiquei nessa fase, né? Acordava, saía às 6 horas, só eu chegava em casa 11h20, 11h10, 11h20, por causa do curso. E aí eu tinha que arranjar um tempo, porque eu queria muito aquilo. E eu consegui arranjar no curso. Então, no horário de descanso do curso, né? No horário do lanche que eles falam, né? Ao invés de eu sair, a maioria das vezes eu ficava dentro da sala estudando. Sozinho lá, pedia pro professor deixar lá, eu abria meu Facebook, ficava criando as imagens no Canva, postando lá, isso no curso. E foi acontecendo, demorou para acontecer, mas foi acontecendo, né? Algumas vendas ali. E aí, nessa época também, a galera me zoava bastante. Tinha os moleques lá da sala, e o Clay querendo ser filiado, querendo ser youtuber. Nessa época eu também já tava pensando no YouTube. O Clay querendo ser youtuber, esse moleque é besta, que otário. A galera já zoava, e eu tô nem aí, só fazia, só fazia. Hoje eu nem sei onde eles são, mas eu só fazia o meu. E aí acabou o curso, me formei, peguei meu diploma, né? Depois disso, eu não sei se pode falar o nome aqui, mas eu conheci outro cara que foi o único curso de marketing digital que eu fiz, né? Só que o dele era mais focado em blog. E funil, lista de e-mail, aí você cria um canal no YouTube. Na verdade, ele sempre falou muito sobre estrutura, né? Você tem uma estrutura, que era blog. O mito Alex É... Vargas, Exatamente, não tem como. o Não tem como. Aí eu, dinossauro, a lenda, né? é, nessa época também eu já conheci o Joba, tá? Já conheci o Joba também. Primeiro cara Só que que eu botou fui no pelo primeiro rap Alex aí. ali. Ah. Então, E aí eu fui pelo Alex, comprei o curso dele, comecei a fazer. E aí eu montava tudo. Só que isso já era 2019, 2020. Que foi quando eu entrei no meu segundo emprego, como jovem aprendiz. E aí ganhava uns 700 e pouquinho, ganhei um pouquinho mais nessa época. 700 e pouco, 720, 715, mais ou menos isso. Só que olha só, Cássio, esse emprego, quando eu consegui, eu falei, caramba, é isso. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque era na área que eu queria seguir, que era TI, que era a minha área, né? Só que, por incrível que pareça, ó, os caras não ligavam pra mim, não passava nada. Eu ficava o dia inteiro no serviço sem fazer absolutamente nada. Nada. Tipo, nada, nada mesmo, nada. Eles não me passavam nada. Tava nem aí pra Jovem Aprendiz. Falei, o que que eu. Não sou besta, né? Eu ficava o dia inteiro trabalhando. Então foi nessa época que eu criei meu blog sozinho. Pra vocês terem ideia, já criei blog, montei toda a estrutura do blog, montei lista de e-mail grátis, então tinha que procurar um monte de coisa, um monte de site, como fazer aquilo. Montei lista de e-mail, criei dois e-books, montei aqueles e-mails automáticos, né, que a galera entra na lista, né, no funil, pá, cai, aí vai recebendo e-mail. Montei tudo isso, cara. Criei meu canal no YouTube, mas não gravava vídeo. Em 2019 ali, mais ou menos, não... Isso foi no final de 2019, quando eu criei meu canal, mais ou menos. Aí, principalmente, eu focava no blog, na lista de e-mail e no Facebook. Eu ficava fazendo isso o dia todo, dia todo, dia todo, dia todo. E não tinha resultados. Aí eu pegava uma parte do dinheiro, que já era pouco, de jovem aprendiz, e contratei um freelancer para ele criar os artigos para mim no blog. Que eu falei, cara, se eu for criar o artigo, vou perder muito tempo estudando. Também não deu certo, nunca vendi nada pelo blog, né? E eu falei, cara, bora pro YouTube. Bora pro YouTube, porque acho que é no YouTube que vai virar. Só que eu não tinha, nessa época também, eu não tinha um computador bom. Não tinha um computador bom ainda.
E, tipo assim, eu trabalhava como jovem aprendiz, ganhava R$ 700, ajudava em casa com um pouquinho, e aí eu tinha que comprar um notebook. O que que eu fiz? Eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de parcelar. Eu sempre gostei de comprar as coisas à vista. Então, eu sempre, eu quero um tênis. Eu ia juntando dinheiro até ter o total daquele tênis e pagar à vista. Eu quero tal coisa. Então, eu sempre juntei. Só que eu falei, cara, eu preciso de um notebook urgente, eu não tenho dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei um cartão da minha irmã, né? Primeira vez que eu peguei alguma coisa assim, porque eu nunca fui de pegar também. Peguei o cartão da minha irmã e aí eu falei com ela, né? Ô, Camila, tem como eu comprar um notebook no seu cartão? Eu vou te pagar por mês certinho. Ela falou, não, beleza. E o pessoal sabe que eu sempre paguei, né? Aí, o que que eu fiz? Peguei um notebook bem ruim mesmo na época, era um Acer, bem ruim, bem ruim. Eu acho que não tinha nem placa de vídeo, era integrada, não era nem placa de vídeo assim, tipo uma GTX, RTX, era totalmente integrada. E eu comprei esse notebook, na época ele estava 1.800. Eu paguei 2.000 porque eu tive que parcelar. Aí eu parcelei em 4 vezes de R$ 500 e eu recebia 700. Pensa como ficou apertado. Então eu tinha que ajudar em casa ainda. Então todo o dinheiro do mês era pro notebook, R$ 500, aí sei lá, eu ajudava mais com R$ 100 assim em casa, 50, R$ 100. E o outro R$ 100 era pra mim sair com a minha ex-namorada. Cara, por muito tempo eu vivia assim, apertada, bem, bem apertado, mas sem nada no bolso, um tostão no bolso. E nessa época eu até conversava com ela também, falava, calma, vai virar, vai dar certo, calma. E ela sempre acreditou também. Nessa época aí ela sempre acreditou, ela sempre veio comigo, tanto que mais pra frente eu vou contar uma parte mais importante também. Ela sempre esteve comigo, depois ela veio pra internet também e tudo mais. Só que eu consegui comprar esse notebook, comecei a fazer as coisas em casa. Nessa época ainda eu editava pelo DaVinci Resolve. Cara, era o editor mais pesado, eu não tinha noção de nada. Era o editor mais pesado, eu usava no notebook mais ruim. Era o pior notebook que eu tinha e eu usava o editor mais pesado. Mas comecei, então era, sei lá, 1 hora para renderizar o vídeo, umas 2, 3 horas para terminar de renderizar e exportar tudo, até subir para o YouTube era umas 5, 6 horas por dia ali. Aí eu só gravava um vídeo, 2 vídeos por semana na época, né? Isso para o canal Cleo Oliveira. E nessa época eu aparecia, né? Só que o canal Cleo Oliveira, eu comecei ele, ó, para vocês verem que tudo tem um começo. Eu comecei ele gravando no banheiro, galera. Calma, lá ele, calma, não é isso que vocês estão pensando. Essa Eu aí, né? comecei gravando, eu comecei gravando no banheiro. Hoje eu privei os vídeos mais antigos, eu deixei por um bom tempo aí, só que como era sobre afiliado que eu falava, eu privei, né? Porque hoje eu falo mais sobre o YouTube. E assim, por muitos anos, né, por muito tempo, eu gravava dentro de um banheirinho que na verdade era tipo uma salinha de você deixar tijolo, saco de cimento, essas coisas assim, né? Um quartinho. Só que aí virou um banheirinho, tanto que esse banheirinho quando ele tinha, né, eu tenho que entrar assim, ó, agachado, porque eu tenho 1,75. Se entrasse normal assim, eu batia a cabeça. Ele era bem baixinho, eu tinha que entrar assim, ó. E aí depois a gente fez um banheirinho, né? E ali era o local que tinha mais silêncio e era o local que era a melhor luz. Na época eu aparecia, então eu falei, cara, eu tenho que gravar ali. Todo final de semana eu pegava uma cadeira para mim colocar ali, pegava a tábua de passar roupa, colocava o PC em cima, pegava um. Não, a tábua de passar roupa não. Nessa época eu pegava 2 cadeiras, uma para me sentar e a outra para colocar um. Era tipo um balde de lixo, aí em cima colocava uma madeira, colocava aqui o celular. Nossa, era mó gambiarra, cara. Todo final de semana eu tinha que fazer isso. Todo final de semana. Pra gravar vídeo. E aí eu gravava, postava o vídeo, nenhuma visualização. E aí de novo, nenhuma. E aí de novo, uma visualização. Aí depois 5, aí depois nenhuma. E ficou assim por um bom tempo. Isso em 2000, final de 2019, que foi quando eu comecei o canal Cleo Oliveira. Mas em 2020 foi de fato quando eu comecei a gravar mais vídeos com frequência para ele. E eu gravava, gravava, gravava. E eu fiquei gravando no banheiro assim por um bom tempo, tá? Depois cheguei a monetizar esse canal, né? Quiser usar o óculos também pode usar, porque eu lembrei agora que você tem aquela questão lá da vista também, né? Não, tá de boa Eu aqui. lembrei agora. É que, Eu é que, lembrei, na hora que eu olhei assim, você fez assim, ó. Aí eu falei, caramba, deve ser o é que, problema é da que vista lá também. bate umas emoção, cara. Essa do banheiro foi foda, tá ligado? Ah, sim, sim. No início, Então, aí, cara, se eu tiver me estendendo, você corta, tá? Porque às vezes eu gosto de contar nos detalhes, aí eu não sei se a galera vai achar enjoativa aí. Você vou te corta falar. e fala, ó, não, vamos, Ô, gurizada, é tá? a primeira Aí, vez do Clay falando dele, né? Vocês só pedem pro Clay fazer aula de é, thumbnail, pra falar de nicho. Nem edição de fala, se vídeo. quiser falar 8 horas. Agora vocês vão ver essa parte da minha vida. Boa. Exatamente. E aí, por muito tempo eu fiquei assim, gravando no banheiro com um celular ruim que travava. E eu tinha um cartão de memória, só que era, se não me engano, era de 6 gigas, 2 gigas, 6 gigas, alguma coisa assim.
Só que eu lembro que sempre que eu gravava um vídeo, eu tinha que mandar pro computador, editar ele e já apagar do celular, porque não tinha como deixar mais. E aí pra gravar o outro. Então era uma loucura. E aí fui fazendo. Até um ano depois, 1 ano e 7 meses depois, né, eu consegui monetizar esse canal. Então eu monetizei ele em 2021, lá pra novembro, se eu não me engano. Setembro, novembro, alguma coisa assim. Que eu comecei de fato ele. Não, acho que foi em outubro, alguma coisa assim. Que eu comecei de fato ele em 2020, no início de 2020, gravando com frequência e tudo mais, 2020. Só que isso que entra essa questão também. Por muito tempo eu gravava, parava. Já passei por isso, gravava, parava, gravava, parava. Então teve meses que eu fiquei, teve momentos que eu fiquei 4 meses sem gravar um vídeo pro canal, né? Só que nessa época ele já tava ganhando um pouco mais de views também. Então, aconteceu por muito tempo isso, né? Só que isso em 2020. Aí, 2021, mais ou menos, o canal ainda não estava dando certo ali. Eu falei, cara, não dá para ficar sem dinheiro. A vaga de jovem aprendiz do outro emprego lá estava acabando já também. Eu falei, putz, não dá, vou ter que voltar para CLT. E eu já não queria mais isso, porque eu tenho vários problemas também. Eu tenho problema de insônia. Eu tenho um problema na mandíbula que eu sinto muitas dores às vezes e eu não consigo dormir direito. Então pensa, às vezes eu ia dormir 3 horas da manhã para acordar às 4, às 5, na verdade, né? E aí eu não dormia direito, ia pro serviço todo cansado, cara de sono, né? Muito sono. E eu falava, caramba, eu não quero ir. Nessa época eu já tinha um pessoal, né? Ó, minha vida aqui, ó, perfeito no Instagram, minha vida. Tô viajando, trabalho de onde eu quero, horário que eu quero. Beleza. E aí eu falei, cara, vou ter que voltar pro mercado CLT, né? De carteira assinada. Foi quando eu pesquisei novamente, encontrei uma vaga, só que não era mais jovem aprendiz, já era realmente de carteira assinada. O emprego ali tinha um horário para entrar, sair, tudo certinho, né? Só que foi quando aconteceu aquilo que eu te contei aqui no off. Que nesse primeiro emprego de carteira assinada, eu não passei nem da fase de teste, de 45 dias. Então, quando deu 45 dias, o meu chefe ele já me chamou pra salinha ali, eu falei, já sei já sei. E aí ele me chamou, ele falou, Cleiton, então, obrigado por você ter aceitado, né, essa vaga aqui, esse convite de trabalhar com a gente, obrigado aí, mas felizmente não deu certo, tá, tudo mais, beleza, fui explicando, beleza. Eu sempre saí umas 6 horas, 6 e meia, assim, do serviço. Nesse dia eu saí 3 horas da tarde. E eu indo pra casa 3 horas da tarde, falei, peguei o celular, mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, fui mandado embora. Só que antes disso, eu sempre tive. Eu era essa pessoa que gostava de falar das coisas que eu estava conquistando. Né? Falar, mãe, tô conquistando isso. Só que eu comecei a perceber que, cara, isso não só pra minha mãe, mas pra algumas pessoas também. Tem muita inveja nisso também, né? E, cara, às vezes eu percebia que quando eu falava, dava errado. Então, nessa época que eu comecei a trabalhar nesse emprego, eu falava, no final do ano eu vou pegar meu 13º e vou dar todo o dinheiro para minha mãe, comprar alguma coisa no Natal e no Ano Novo, fazer um almoço, uma janta no Ano Novo pra gente. Aí eu fiquei segurando por um bom tempo. Aí eu acho que foi no mesmo mês ou um mês antes, eu falei, mãe, então, eu já vou falar, eu vou pegar todo o 13º e vou dar pra senhora. Aí eu, que bom, filha. Fui mandado embora Nossa. antes de pegar. E eu falei, caramba, mano, tipo, que merda, né? Eu acabei de falar e agora eu não consigo mais mandar. Aí eu peguei o celular e falei, mãe, fui mandado embora, eu tô indo pra casa. Aí ela, tá bom, filho, acontece, né? Tudo no tempo de Deus. Beleza, fui pra casa. Depois disso, um pouco tempo depois, as coisas começaram a dar certo na internet. Dar certo, entre aspas, que eu monetizei meu canal, só que por muito tempo, que nem eu falei, eu fiquei ganhando entre 200 a 500 reais por mês. Então, o saque mínimo no YouTube é US$ 100, que é 500 reais, em torno de 500 reais. Eu tinha que esperar 2 a 3 meses, às vezes, para fazer um saque. E eu comecei a ganhar isso, e por isso que eu falo que é tudo no seu tempo. Se eu tivesse desistido lá atrás, há muito tempo, que eu, cara, 1 ano e 7 meses para monetizar um canal. 1 ano e 7 meses. O que eu mais recebo nos comentários dos meus vídeos é a galera falando, Clay, eu postei 2 vídeos, 5 vídeos, não ganhei visualizações. Eu acho que o YouTube não é pra mim. Acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir disso daqui, porque isso aqui é mentira. Você tá mentindo. Cara, teve um cara que chegou e falou assim: é complicado. Teve Tá um cara que doido. chegou Tá doido. Tá foda. e, e, fa- e falou assim: Clay, eu lembro até hoje. Ele falou: Clay, como. Teve um vídeo que eu fiz que é o plano para você fazer 10 mil reais por mês. E eu fiz esse vídeo depois que eu consegui os 10 mil. Aí o cara falou: cara, como você tem a cara de pau de mentir? Nem um youtuber que tem 1 milhão hoje, 2 milhões, 5 milhões ganha 10 mil. No mínimo ele deve ganhar 2 mil por mês.
Como você tem a cara de pau de falar que dá pra ganhar 10 mil? Nem você ganha, duvido que você ganha, fala aí que você ganha isso, mostra aí. Então eu percebi que não adianta, eu posso entregar o melhor conteúdo ali de YouTube. Se a galera não acreditar, se a própria pessoa não acreditar que é possível, aqui, ó, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de absolutamente nada. Então, eu comecei a deixar de lado esses comentários, continuei entregando o meu conteúdo, né? E aí, só voltando aqui, eu voltei pra casa, falei com a minha mãe que fui mandado embora e tudo mais. Continuei com o meu canal, as coisas começaram a dar certo, monetizei, comecei a ganhar uns 200, 500 reais por mês. Só que não tava dando certo, né? E nessa época foi quando a minha ex-namorada, ela conheceu uma amiga dela, né? Conheceu não, era uma amiga da época da escola dela, que ela começou a trabalhar com opções binárias. E ela começou a fazer também. A minha ex-namorada começou a fazer também. Ela falou, amor, olha o que eu tô conseguindo fazer aqui, ó. Ela fazendo, tipo, 10, 20 reais ali no dia, 30 reais, fazendo, né, 50, juntava, conseguia sacar. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Ela é um gráfico que você tem que estudar, você tem que entender o mercado e tudo mais. E aí, eu também entrei nesse mercado por influência dela. Foi quando eu, mais uma vez, parei com o canal Cleo Oliveira. Entrei para esse mercado por causa da influência dela. Comecei a operar, estudar. E olha só que fita, cara. Olha só isso aqui. Comecei a estudar. No início eu ganhei um dinheirinho, depois perdi. Comecei a estudar, comecei a ganhar um pouquinho mais, sacava, né? Só que aí começou a acontecer algumas coisas muito estranhas, né? Por exemplo, isso já foi um pouco mais pra frente. Teve uma época que ela, a minha ex-namorada, ela saiu de 100 reais pra 10 mil. Ela Não, conseguiu. olha só. De 100 reais pra 10 mil. E na hora que ela mostrou, eu falei, caramba, você conseguiu, velho. 100 reais pra 10 mil. No outro dia, a corretora bloqueou a conta dela. No Hum, outro dia. Foi quando eu acordei e eu vi a mensagem assim no celular, a mão dela sangrando. Aí ela mandou mensagem. Eu acordei aqui, abri o notebook, fui entrar, a corretora bloqueou minha conta, eu não consigo sacar, não consigo fazer nada. Ela tinha dado tipo um soco na janela de vidro, assim, ó, de tanta raiva. E cortou a mão dela aqui, ó, começou a sangrar. Eu falei, caramba, calma, né? Pra que isso? E isso era um pouco mais pra frente já. A gente já tava um tempo no mercado assim, eu falei, caramba, comecei a perceber que tinha muita coisa errada, né? Só que antes disso, por conta do canal Cleo Oliveira, por eu já ter estudado YouTube, ter conseguido criar, monetizar, eu sempre tive essa ideia de criação de conteúdo. Então eu falei, por que não criar um canal no YouTube ensinando isso que a gente tá aprendendo? Porque eu só queria ensinar. E foi nessa época também que eu comecei a estudar conteúdo gringo. E os caras lá na gringa falavam de uma coisa que não tinha no Brasil, que era um operacional que não tinha no Brasil, que era a psicologia dos candles, que envolve várias coisas, enfim. Aí eu comecei a estudar, só que eu não sabia inglês, então eu tinha que traduzir. Aí tinha umas palavras em inglês, bearish momentum, momento de baixa, nossa, um monte de coisa. Aí eu, estudando tudo mais, eu comecei a aplicar e começou a dar certo. Comecei a ganhar um dinheiro, comecei a fazer 50, 100 reais ali no dia, sacava, perdia também. Só que eu falei, caramba, não é bem assim como algumas pessoas mostram. Porque algumas pessoas mostram que, eu saí de 100 reais para 50 mil. Aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa estranha nesse mercado, né? Só que eu falei, não, eu vou estudar aqui, isso aqui. Comecei a estudar, aí eu criei o canal no YouTube com ela, o canal era meu, dela, e de uma amiga nossa, de uma ex-amiga nossa aí. Eu não tenho mais contato dela, né? Mas a gente criou esse canal só pra passar conteúdo, e só passava conteúdo, não queria vender nada. Eu tinha essa mentalidade do AdSense ainda, era só AdSense. Vamos criar conteúdo, ensinar. Eu criava conteúdo e a galera, é a mesma coisa no canal Cleo Oliveira, era nesse canal. Porque eu sempre coloquei muito empenho, sempre coloquei minha dedicação, sempre realmente quis ajudar as pessoas de coração. Então, eu criava conteúdo de coisa de lá de fora. Então a galera falava, cara, eu nunca vi isso que você tá ensinando, nem curso, eu já paguei curso de R$ 1.000, eu nunca vi isso, o que é isso? Aí as pessoas começavam a aplicar e falavam, caraca, deu certo, mano, eu nunca vi isso, nossa, muito obrigado, Deus te abençoe, não sei o quê. E a galera curtindo, era um monte de comentário, um monte de comentário, um monte de comentário nos vídeos. E o canal começou a crescer. Então vocês já sabem que outro nicho que eu trabalhei no YouTube foi opções binárias, né? Só que aí o canal começou a crescer, beleza, só que o que eu mais gostava era de criar conteúdo para o YouTube, ensinando. Então o que eu fazia? Às vezes eu pegava, tinha várias formas que eu criava. Eu criava vídeo review, então eu pegava o vídeo do gringo, analisava, porque eu sabia já o que ele estava fazendo, porque eu estudei. Então eu analisava e explicava tudo. Outra coisa, eu estudava e aplicava na prática, fazia as minhas operações e explicava as minhas operações para eles. Só que eu também mostrava que tinha loss. Então às vezes eu mostrava, ó, galera, hoje eu perdi. Acabei de perder 200 reais aqui. Aí a galera, então isso é ruim, né? Então isso aí é verdade. Falei, calma, mas ó, eu tô os 4 dias positivos, eu tomei um dia de loss. Tá, mas eu fui explicando tudo mais. Porque, cara, você vai ver os caras grandes, a maioria, cara, de 100 reais para 5 mil. No outro dia, de 100 reais para 100 mil. No outro dia, de 500 reais para 20 mil. É só ganho, só ganho, só ganho, só ganho.
E a galera começou a ficar, tipo, olhar assim meio estranho pra essas coisas, né? Foi quando eu comecei, tipo, perceber que tinha muita coisa errada. E foi quando também, apesar de ajudar muitas pessoas, quando eu estava sozinho operando, eu não me sentia feliz fazendo aquilo. E aí foi quando a gente conversou também aqui no off, né? Que era aquela questão de quando você fazia review, né? No nicho black lá, e era uma energia ruim. Era a mesma coisa que eu sentia no mercado de IOB, de opções binárias. E eu falava, cara, não é isso que eu quero, não. Nessa época ainda, eu já trabalhava como afiliado, eu já entendia como funcionava. Então, quando eu criei meu canal, eu também pensei, caramba, eu posso ser afiliado da corretora aqui e tudo mais, divulgar o link. Só que aí eu comecei a perceber, né, que quando isso é diferente, né? Por exemplo, mercado de afiliado, vamos supor, Hotmart, Qify, essas plataformas. Você vai divulgar um curso da pessoa e tudo mais, você vai ganhar uma comissão, você vai ajudar a pessoa. Nessas plataformas é totalmente diferente. Você divulga o link, se a pessoa perde, você ganha dinheiro com a perca dela. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero, não. E aí eu já percebi que tinha muita coisa errada. Depois começou a ficar famosa as salas de sinais. Então o Nossa. pessoal falava, não, você não precisa estudar, você não precisa fazer nada. Eu só vou te passar o sinal, você entra, aplica e você vai ganhar dinheiro. E eu falava, não, não é esse caminho que eu tô seguindo. Porque o caminho que eu tava seguindo era o quê? Eu estudava tudo, ensinava, mostrava que, ó, vai ter dia de perca, ensinava sobre gerenciamento, tudo. A galera começou a curtir bastante. Tanto que, até hoje, pra você ver o canal parado, até hoje a galera me pede mentoria. Clay, você não vai voltar com o canal, não? Quero fazer mentoria. Você não dá mentoria, você não tem curso. Até hoje, cara, eu não posto mais vídeo. E aí, eu comecei a ver que tinha muita coisa errada. E tinha. Todo mercado tem gente pilantra. Só que eu percebi que esse mercado é muito sujo, cara. É muito sujo. E, tipo assim, a galera ganhando. É como se fosse o link tipo, o iGame que tá vindo forte aí hoje. Que é você divulgar link de cassino como afiliado, ganhar porcentagem quando a pessoa perde e tudo mais. Era a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber que esses caras não ganhavam dinheiro operando, eles ganhavam dinheiro com o link de afiliado. Até o momento que começou a acontecer algumas coisas que saiu até no YouTube, que eram os caras que eles estavam usando conta fake, que é a mesma coisa que assim, um cara estava usando conta fake, ele deixou escapar. Ele tipo fez uma montagem e parecia a banca dele lá, como se ele tivesse com 50 mil. Aí não sei, na hora de fechar a live, eu acho que ele achou que fechou, né? No finalzinho, quando você fecha, ainda continua um finalzinho. Mostrou lá que ele minimizou, ficou só o saldo aqui, ó. E a tela dele minimizada, mostrando no Windows só o saldo. Tudo fake. E aí eu comecei a perceber muita coisa. Aí eu, conversando com a minha ex, eu falei: não quero seguir nisso, né? Não quero seguir nesse mercado. Tanto que também nessa época eu expliquei para meus inscritos, eu sempre falava para eles: não crie conta pelo link de nenhum vídeo na descrição, né? Pelo link da descrição de nenhum vídeo. Vai no Google, pesquisa e cria a conta direto. Não da plataforma, né? Não participe de salas de sinais, não usa nada de robô, essas coisas, porque sempre vai te prejudicar. Tá nas regras da plataforma também. Você não pode fazer essas coisas, entendeu? E aí eu saí desse mercado, né? Por incrível que pareça, quando eu saí, as coisas começaram a dar certo, né? Era como se fosse a pessoa certa no lugar errado. Porque eu fazia aquilo, não me sentia feliz, apesar de ajudar as pessoas, ganhei dinheiro com aquilo, ganhei dinheiro operando, mas perdi dinheiro com aquilo também, tá? Teve dia que eu já cheguei a ganhar R$ 1.000, R$ 1.500. Teve dia que eu já perdi R$ 500 mil, tá? Então, assim, não é um mercado que você vai ficar rico, né, da noite pro dia, como muitos dizem por aí também. E aí foi acontecendo muita coisa. Terminei com a minha ex também na época. Aí, quando eu terminei com ela, depois foi acontecendo outras coisas. Paramos com o canal, porque o canal era dos dois. Aí eu falei assim: não, então beleza. Vamos ser honestos, cada um fica com o que criou do canal. Cada um fica com o que criou da empresa, que a gente tinha, tipo, criado uma empresa. Ela falou, beleza. Ela tinha criado só o Instagram. Eu ia ficar com todo o canal, ia ficar com a logo do canal, o nome do canal, tudo. Ela, não, então se for assim, não sei o quê. Aí não quis, né? Eu falei, então tá bom, deixa o canal parado. O canal ficou parado lá, tá parado até hoje, né? Aí foi quando, nessa época eu terminei com ela, e isso a gente já tá falando de 2021 para 2022, né? Terminei com ela, parei com esse canal, né? Continuei estudando um pouco sobre o YouTube. Eu, na verdade, falando de 2022 para 2023, errei a data. Continuei estudando sobre o YouTube e aí foi quando eu falei, eu vou voltar com o canal Cleo Oliveira, porque é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Eu sempre gostei de criar conteúdo, de realmente ensinar. Então eu falei, cara, eu já não gosto desse nicho aqui mesmo, já não gosto de estar fazendo isso. Depois, aí que entra a questão também de, quando eu saí, eu comecei a olhar de fora assim, e tem mais coisa errada. Por exemplo, é uma coisa que é proibida no Brasil, né? Algumas plataformas, a maioria, se eu não me engano, elas são proibidas no Brasil. Então, quando ela perdeu os 10 mil, não tinha quem ela recorrer, porque já é proibido pelo Brasil. Sim. Para onde ela vai recorrer? Não tem o que fazer, entendeu? Então,
Aí eu comecei a falar, caramba, tem muita coisa errada, muita coisa errada. E aí foi quando eu decidi sair de vez. Isso, final de 2022, assim, pra 2023, continuei estudando, foi quando eu te conheci também, no YouTube. Só que, por incrível que pareça, eu tinha visto eu vi um vídeo seu também, que você tinha feito um macaco com outro cara que ele é barbudinho, cabelo liso pro lado, assim, você tava falando sobre o Não, YouTube na época. Oi? Bras- não foi o Brasão? Eu acho que é o Brasão, acho que é. Acho que é Ah, ele mesmo, cabelo essa liso live assim pro eu. lado, barbudinho. Essa live aí eu fazendo 100 mil por mês no YouTube, né? Foi uma das primeiras vezes também que eu falei um pouco da minha história, assim. Eu era bem low profile essa época, inclusive. Olha só. Aham, aham, então. E aí eu assisti, eu falei, caramba, eu já tinha assistido uma aula dele e agora ele tá fazendo conteúdo. Eu fui quando você começou a postar mais conteúdo no Instagram também. Isso tudo no início, já 2023 aqui. E eu falei, caramba, esse cara tá falando de uns bagulho que eu nunca vi. Você falou de modelagem. Muita gente acha que foi eu que criei. Eu não criei modelagem. Eu não criei estratégia ciência. Eu não criei, galera. Eu só estudei com ele, com o Cassiano, aprendi com ele e só decidi passar. Eu já vou explicar também essa questão do por que eu passei tanta coisa assim no meu canal, né? Porque tudo que vocês. Eu vou continuar sendo sincero, mesmo que a gente tá na cal aqui. Eu já falei pra vocês várias vezes. Vocês não precisam comprar curso pra começar. Vocês não precisam. Não é só porque o Cassiano tá aqui que eu vou falar, compra o curso. Não, vocês não precisam. Mas a diferença é o quê? Eu comecei sem nenhum curso de YouTube. Eu demorei 1 ano e 7 meses para monetizar o primeiro canal. Eu conheci o Cassiano, eu conheci o conteúdo dele, eu conheci a Channels Club, monetizei um em 25 dias e um em 18 dias. Essa é a diferença. Caralho, 18 dias foi teu Você quer recorde? começar? Você quer? Olha só. 18 dias foi meu recorde até hoje. Então, assim, você quer começar sem curso? Você pode. E você vai conseguir monetizar. A questão é o tempo. Pode demorar mais do que você ter uma metodologia que já é validada. Várias pessoas fizeram um passo a passo, porque no YouTube o conteúdo tá todo solto ali, né? Eu falo que um curso nada mais é do que um conteúdo organizado ali, só que na Channels tem a diferença que você tem a comunidade, que é o que eu acho mais top. A comunidade é você conversar com a galera, é você fazer network. Cara, ali sai vários insights. Até hoje eu tô aprendendo com a galera lá. Fico lendo as mensagens do pessoal falando disso, não sei o quê. Máscara de edição tem um monte de coisa. A questão do áudio lá. Nossa, faz isso no áudio. Eu falei, caraca, tem um monte de coisa que eu não sei ainda. Então eu sou totalmente iniciante, né? Tem que ser humilde também para aprender. E aí, foi quando, voltando aqui, né, no início de 2023, foi quando eu te conheci, eu falei, caramba, esse cara tá falando muita coisa que eu não conheço. Porque o pessoal era só coisa básica. E eu falei, cara, bora. Agora é o momento. Agora eu não tenho nada a perder. Estava só ganhando uns 400, 500 reais por mês com o meu canal Cleo Oliveira. Aí com outro canal que eu comecei a ganhar também, depois que eu monetizei. E esse canal, só avisando para vocês, que esse nicho de OB era um outro nicho que eu falei que o RPM era muito alto. Se eu não me engano, meu RPM nesse nicho já chegou em torno de R$ 25. 25, R$ 30. O RPM, não é o Brasileiro ou CPM, é o gringo? RPM. Não, Brasileiro? brasileiro. Brasileiro. Caralho, 30, R$ 30 é Brasileiro. US$ 6. É Altinho. tipo nicho de finanças. Tipo nicho de finanças. Obviamente, tem canal que é autoridade que o cara ganha, tipo, RPM é 50, né? 45, R$ 50. Mas aí, por exemplo, nesse canal, eu fazia 100 mil visualizações, era tipo R$ 2.000. Só que eu bati um mês. Eu fiz. Só um mês. Foi só um mês que eu fiz 100 mil visualizações nesse canal. Porque não é um nicho que explode. Não é um nicho que tem muitas views. Que nem curiosidades, por exemplo. Curiosidades, você faz milhão ali por mês, fácil, dependendo do canal. Só que esse nicho não é um nicho que tem muito público, né? Porém, paga muito bem. Então, às vezes, com 40 mil visualizações, você já faz um salário mínimo. Dá pra você viver de boa. Com 40 mil, de boa, se você quiser sair do seu emprego, você ganha um salário mínimo. Eu tô querendo dizer isso, né? E aí, juntando os dois ali, eu ganhava, em média, por mês, uns R$ 1.000. Era o que eu tinha de renda ali. 900. Isso quando eu juntava R$ 500 no meu canal, né? Porque era entre 200 a 500. Então tinha mês que era 300. Aí o outro canal já vinha uns 500. O outro canal já vinha uns 1.000. Só que dividia entre eu e ela. Porque a outra nossa amiga saiu. Dividia entre eu e ela. Aí ficava 500 mil, 500 dela. Então eu ganhava em torno de 700, 800, R$ 1.000 por mês. Por muito tempo foi assim, né? E aí eu falei, cara, eu vou focar no que esse cara tá ensinando. Que foi quando eu te conheci. Foi quando você começou a falar de modelagem. Primeira aula foi dos 10 nichos para fazer, se eu não me engano, é 10 mil, né? E aí você começou a falar das coisas. Eu falei, caramba, esse cara ele tá em outro nível. Porque eu nunca vi ninguém falando isso no Brasil. E por incrível que pareça, depois que eu estudei seu conteúdo gratuito, e você falou principalmente da saúde, o que mais mudou a minha questão no YouTube foi a modelagem, foi a saúde do canal. Foi as principais coisas. E CTR, capa de vídeo, né? CTR. Foi o que eu foquei muito ali. Estudei bastante, foquei muito nisso.
E depois que eu ouvi falar sobre a modelagem, aí que eu vi que tinha outros produtores de conteúdo do meu nicho, que falava sobre canal Dark, que fazia exatamente isso que você ensinava, e eles nunca tinham ensinado. E falava, não, eu tô entregando ouro. E eu, você tá entregando ouro? É, tô vendo. Você faz isso e não ensina. Tô vendo, você tá entregando ouro. Beleza. Comecei a estudar, comecei a aplicar, monetizei o meu canal em 25 dias, que foi aquele do nicho de carros, que eu falei pra você. Depois vendi. Nessa época eu conversava com você lá no Instagram, mandava sorte, eu, caramba, parabéns, vai pra cima. Monetizei um nicho em 25 dias no nicho de carros. Depois monetizei em 18 dias no nicho de curiosidades, sobre astronomia principalmente. Porque no primeiro eu achei que foi sorte também, porque eu demorei 1 ano e 7 meses, né, galera? 1 ano e 7 meses. Então, quando eu monetizei em 25 dias, eu falei, caramba, tem alguma coisa de errado aqui. E isso sem tráfego pago, sem nada. Aí depois eu falei, não, vou criar outro canal para ver se realmente é assim. Aí eu criei outro canal, que foi eu tô resumindo bastante coisa aqui para não tomar muito tempo, tá? Aí eu criei outro canal, que foi de curiosidades, monetizei em 18 dias. Eu falei, caramba, não é sorte. É o conhecimento que eu tenho hoje. Que foi por conta desse cara aqui, ó, Cassiano. E eu falei, mano, tá na hora de voltar com o canal Cleo Oliveira. Aí eu falei, caramba, eu vou voltar com o canal Cleo Oliveira e vou entregar tudo. Porque eu já não tinha curso, eu já não divulgava curso, eu tinha essa questão de. Eu sabia, eu já trabalhei como afiliado, como eu disse antes, já fiz venda, já tinha feito nessa época uns 10 mil na Hotmart. Então, assim, eu já trabalhava, só que eu nunca fui um cara de querer ser um vendedor chato. Eu acho muito chato, todo vídeo o cara fala. Nesse vídeo eu vou te mostrar a fórmula exata para você fazer 10 mil reais por mês. E lembrando, se você quiser aprender, aí já começa a vender o curso. Eu nunca gostei de ser esse cara. Todo vídeo querer vender alguma coisa, né? E eu acho que foi por isso que eu conquistei muita coisa também, porque as pessoas elas foram comprando, porque eu só fui entregando conteúdo. E aí foi da época que eu falei, cara, bora voltar com o canal Cleo Oliveira, porque agora eu vou entregar tudo que eu sei. E aí, nessa época, já tinha a inteligência artificial, já estava sendo falada bastante. Eu não peguei o início. Depois eu fico pensando, se eu tivesse pegado o início, nossa, eu estaria muito maior. Eu não peguei o início da IA, eu peguei, tipo, da metade, assim, já tava uns 2 meses falando sobre IA, se não me engano, 1 mês, 2 meses, que foi quando eu voltei com o Cleo Oliveira. E aí eu falei, caramba, eu vou voltar agora, eu vou entregar tudo. Eu voltei com o canal Cleo Oliveira, ele foi hackeado. Exatamente quando eu voltei com o canal Cleo Oliveira, ele foi hackeado. Em maio, isso foi em maio desse ano, tá? Aí ele foi hackeado, eu falei, puta, mano. Tipo, na hora que ele. Na hora que eu sentia. Sabe quando você falou, caramba, vai dar certo. Não tem como, vai dar certo. E agora? E aí, ele foi hackeado, fiquei desesperado. Eu estava indo pro médico no dia também. Entrei em contato com o YouTube, consegui resolver, o canal voltou. Falei, ufa, e aí o canal começou a crescer. E eu comecei a entregar conteúdo. Tanto que o único canal, eu posso estar errado, tá? Mas pelos canais que eu conheço, que é do meu nicho, que fala sobre canal Dark, o único canal no YouTube que fez o primeiro vídeo de mais de 1 hora só ensinando, tutorial mesmo, foi eu. Porque eu realmente queria ajudar as pessoas, cara. Eu não tava, tipo, medindo esforço nenhum. Eu não tinha essa, caramba, esse conteúdo eu não posso ensinar porque eu vou esconder ele pra mim vender no curso. Meu irmão, eu falei, não, vou tacar tudo. Vou ensinar tudo, tudo. Aí foi quando eu ensinei exatamente a estratégia da modelagem, que foi o que eu ensinei quando eu monetizei aquele canal em 18 dias. Só que eu ensinei principalmente porque aquilo foi um teste que eu queria fazer. Porque eu já vi aqui no Brasil muitos canais com o mesmo texto, cara, o mesmo texto, em vários canais diferentes, só mudava a edição e o canal tava monetizado. E eu falei, será que é isso que acontece também? Aí eu fiz a modelagem e tudo mais, deu certo. E aí foi quando o vídeo mais visto do meu canal, que foi quando eu criei lá, criei um novo canal Dark, monetizei em 18 dias, como que é? Criei um novo canal Dark para provar que não é para provar que não é sorte, monetizei em 18 Vídeo dias. clássico, esse é clássico, né? Todo mundo conhece. Isso aí todo mundo conhece. Gente, Nossa, todo mundo toda hora conhece. no meu inbox ali, meu, tu vê esse vídeo, vê esse vídeo. Eu recebi umas 30 mensagens, É, 40, eu acho. e aí foi quando eu criei esse vídeo, eu falei. Na verdade, antes desse vídeo, eu criei outros vídeos ensinando algumas coisas que estavam acontecendo e tudo mais. E aí eu monetizei um canal em 25 dias, né? Primeiro eu falei desse canal, que eu monetizei em 25 dias, que foi o nicho de carros. E aí uma galera começou a falar: você teve sorte, cara. Para de querer enganar as pessoas, você teve sorte. Só que eu já tinha monetizado outro em 18 dias, só que eu não tinha falado nada. E a galera, você teve sorte, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, então vou fazer esse vídeo agora, entregando tudo. Aí foi quando aí eu pensei no título, deixa eu ver. Como que eu vou fazer esse título? Posso usar a estratégia da modelagem também. Aí foi quando eu pesquisei na gringa, aí vi um canal que ele falou não sei o que, monetização pra provar que não é sorte. Aí eu criei. Aí eu pensei no título. Criei um novo canal Dark pra provar que não é sorte e monetizei em 18 dias. Aí eu coloquei lá entre parênteses, né, expliquei tudo. Taquei tudo, irmão. Taquei tudo, falei, ó, foi isso que eu fiz, foi assim, roteiro assim, edição assim, tudo isso, eu fiz isso, isso e isso. Aí foi quando a galera,
putz, cara, é agora. Aí um monte de gente, não, um monte de gente, foi tipo muito irado, um monte de gente começou a comentar, né? É agora que eu vou mudar de vida, é agora que eu vou fazer acontecer, é isso. E, cara, depois de um tempo, depois de acho que uns 2 meses mais ou menos, 2, 3 meses, eu comecei a receber pelo menos um comentário, juro pra você, pelo menos um comentário por dia, eu comecei a receber de pessoas falando, Clay, finalmente eu consegui monetizar meu canal. Tanto que eu fui recebendo, e eu só respondia, ficava muito feliz, vibrava com a pessoa, só que começou a vir muito comentário assim com frequência, eu comecei até a tirar print. Depois eu posso até mandar pra você ver. Cara, eu sei lá, eu tenho uns 50 prints, juro pra você. 50 prints mais ou menos de pessoas falando, eu consegui monetizar meu canal, depois que eu assisti os seus vídeos. Então, quando eu voltei com o canal Cleo Oliveira, eu não tinha nenhuma intenção de vender curso, de ficar toda hora vendendo curso, isso, aquilo. De coração mesmo, eu só tinha a intenção de ajudar, como eu sempre tive com meus outros canais. Então eu falei, eu vou criar esse canal, vou voltar com o meu canal Cleo Oliveira e vou entregar tudo. Aí eu entreguei nesse vídeo. Depois eu prometi muito. Eu sempre falava, ó, galera, eu vou fazer um vídeo só sobre modelagem. E a galera pedia, então faz, então faz. Eu demorei um pouquinho, né? Esse Falei, estourou pô, a também. galera tá pedindo de muito. Esse aí é um dos mais vistos também. Falei, a galera tá pedindo muito e eu prometi, né? Se eu prometi, eu vou ter que entregar. Aí entreguei. E pra você ter ideia, Cássio, pra você ter ideia, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Olha só, nesse vídeo sobre a modelagem, eu não estava no clube ainda. Só que depois que eu entrei no clube, eu vi que muita coisa que eu ensinei também tinha algumas coisas já no clube, sendo que eu não tinha entrado no clube. Então eu tinha entendido tudo que você explicou já no conteúdo gratuito. E aí eu fiz modelagem, a melhor estratégia para ganhar dinheiro no YouTube. Aí eu já comecei com aquela copa mostrando um monte de canais que as pessoas conhecem como referência e o que eles faziam como modelagem. E aí foi quando eu entreguei o melhor conteúdo ali também. E aí depois disso eu entreguei o melhor conteúdo de edição, que é como editar vídeos virais para monetizar um canal no YouTube. Aí depois veio, não, na verdade antes veio o vídeo do como editar vídeos para monetizar um canal Webdocs no YouTube. E aí foi quando eu também quebrei entre aspas, né, a perna de muitos criadores de muitos vendedores de curso que vende, o cara pega o vídeo do YouTube, baixa e fala que aquele efeito é dele e vende num pack. Aí eu falei, vocês estão fazendo, porque eu achava esses conteúdos na Hotmart, tem pack disso na Hotmart. Falei, vocês estão fazendo isso, então beleza, vou ensinar a galera também. Falei, galera, a maioria dos O Clay é o efeitos. cara Mano, anti-guru. não, não, cara, juro pra você, eu falei, não, vou ensinar tudo. Porque tem muita gente sendo enganada. Eu falei, gravei o vídeo e falei, galera, a maioria dos efeitos que vocês querem pra vocês fazerem os vídeos, a maioria dos efeitos que vocês veem nos vídeos assim de ótima qualidade, tá aqui, ó, de graça no YouTube. E ensinei elas a pesquisarem, né? Os efeitos. Coloquei um monte de textinho, ensinei a pesquisar. E aí a galera começou, puta, cara, se prepara aí que os vendedores de curso vão ficar bravos com você, vão querer derrubar seu canal, não sei o que. Se prepara que agora a coisa vai ficar feia pro seu lado. Chegou a vir uns hate assim, a galera te xingando ou não? Tá de boa por enquanto? Cara, por incrível que pareça, teve mês que eu bati 1 milhão de views. E Caraca. você sabe que no meu nicho isso é difícil. Tanto que, por exemplo, o canal, no meu nicho de 1 milhão, o cara não bate nem. O cara bate Não, meu, 300 mil. quando tu bateu Cara, ali, 1 milhão, nenhum canal sustenta 1 milhão no meu nicho, todo mês. Nenhum canal, não tem como, porque não é um é canal, foda. tipo assim, é de tutorial. Nenhum canal sustenta. E eu consegui bater 1 milhão. Por isso que tem o pico, né? Mas depois tem a descida e a estabilização. Aí às vezes você fica tendo um pico e tem a estabilização. Que é onde muitos também falam: Meu Deus, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada ali, né? Enfim. E quando eu fiz isso, quando eu bati 1 milhão, por incrível que pareça, eu tive muito pouco hate, cara. Muito Eu pouco ia te hate. perguntar, O hate que eu. O Clayton Hater é um cara que, sei lá, não tem como não gostar de ti, cara. Pra não gostar de ti, o cara tem que ser muito escroto. Pra mim já é um filtro, assim, bah, quem não gosta do Clay eu já é um mau sinal. Pois é. Colocar óculos aqui, meu olho tá ficando. Eu também Pois vou, é, cara. E vamos, tipo vamos, assim, vamos puxar a parte do meu olho óculos. tá ficando por causa da luz aqui. Já tô com a minha alergiazinha no olho. Pois é. Então, e assim, até hoje eu tenho um pouco hate, cara. Pouco hate, porque realmente o pessoal não é mais bobo, cara. O pessoal não é mais bobo. Principalmente hoje em dia, o pessoal tá ficando esperto com essas coisas de marketing e tudo mais. E a pessoa sente quando a pessoa tá querendo realmente ajudar de coração. E eu acho que é por isso que eu tenho um pouco hate, porque, tipo, eu só quero ajudar, irmão. Eu só quero ajudar, eu não tenho. Eu sei que muitas. Tipo assim, pra você ter noção, os inscritos que acompanham o meu canal, comentam nos vídeos, eles falam, Clay, isso que você tá entregando era para você estar vendendo. Era para você estar criando. Muita gente pede, cria o seu curso, sei lá, cria uma mentoria, dá uma mentoria.
Mas isso que você está ensinando era para você estar vendendo. Se você estivesse vendendo isso, você já estaria com muito mais dinheiro. E eu também acredito nisso. Eu juro para você, eu acredito que se eu tivesse feito um curso ali com boa parte do que eu ensinei, e do jeito que eu gosto de ensinar, que é mais tutorial na tela ali, mostrando passo a passo como a pessoa fazer, eu já teria feito muito mais dinheiro também. Só que, cara, eu não sou hipócrita de dizer também que, por exemplo, quando você dá de graça as coisas para as pessoas, elas não dão valor. Isso até que é verdade, mas tem muita gente que usa essa frase para vender curso, tá? Isso é o que eu penso. Porque realmente, se você dá de graça alguma coisa para uma pessoa, realmente tem pessoas que não vão dar valor. Porque se a pessoa conquistar, ela trabalhou, juntou dinheiro por muito, sei lá, 5 meses trabalhando, juntando dinheiro, ela vai e compra e falou: caramba, eu consegui. Cara, ela vai fazer de tudo para fazer aquilo dar certo. Só que também não são todas as pessoas, né, que se você entregar um conteúdo de graça, ela não vai dar valor. E tem muita gente que usa essa frase para não entregar nada de graça, entendeu? Só para vender curso. E eu falei, cara, eu vou fazer o que eu tô sentindo no coração de fazer, que é ajudar, que é entregar conteúdo. E foi quando eu comecei a criar esses vídeos de mais de 1 hora. Cara, vídeo, ó, a gente conversando aqui, um vídeo de mais de 1 hora, a gente conversando aqui, beleza, de boa. Vai fazer um vídeo tutorial de mais de 1 hora, principalmente de edição de vídeo que dá um monte de erro. Eu gravei um vídeo lá de edição de mais de 1 hora, que foi um vídeo onde eu tava ensinando a edição avançada, estilo o canal do Abraham Ó, lá. 1h20 de Cara, tutorial, cara. Não, tu fez dois ainda, né? é, Fez dois de 1h20. não, fiz mais. Tem mais vídeo de 1 hora. Eu acho que tem uns 4 46 vídeos. também. 4 vídeos. É. E no meu nicho, eu acho que não tem nenhum canal ainda que fez um vídeo assim, tutorial só de 1 hora. Só entregando assim, tutorial, ensinando. Obviamente tem canais que grava assim, só falando e tudo mais, mas ensinando tutorial, passo a passo, não tem. Eu acho que não tem, tá? Posso estar errado, mas eu acho que não tem. E eu falei, cara, eu só vou entregar. Só vou ajudar. Tanto que depois de um tempo, acho que foi em junho, né, que você entrou em contato comigo, que a gente começou a conversar e tudo mais, que depois que eu entrei pro clube, um tempo depois, eu comecei a divulgar o clube também. Só que eu divulgava de um jeito que eu só colocava o link na descrição, no comentário lá, e não ficava falando. Porque eu não queria ser o vendedor chato, eu não queria ficar falando, compra o curso, compra o curso, compra o curso, vai me ficar rico, compra o curso, eu preciso de dinheiro. Não, eu só deixava lá. E por conta de entregar o conteúdo, a galera comprava, cara. Simplesmente comprava. E eu faço isso, eu já fiz isso também nos outros canais, né? Nos outros canais também dificilmente colocava algo para vender, eu sempre deixava o link na descrição no comentário fixado, né? Então isso já é uma estratégia de marketing. Eu sempre prefiro entregar algo de graça para depois a galera se sentir na obrigação de ter que me retribuir. E ela me retribui comprando alguma coisa minha, por exemplo, alguma coisa que eu estou divulgando. É mais ou menos isso que eu penso. Só que eu não entrego de graça pensando vou entregar de graça para ela comprar. Não, eu entrego de graça porque eu realmente também quero ajudar, Tu né? conhece o Alex Hormozzi? E conheço, já ouvi falar já também. Tem aqui também um livro aqui em cima que eu tava lendo hoje de manhã. Não sei se tu já viu esse aqui, Ofertas de US$ 1 milhão, já viu? Não, não, esse não. Esse cara é aquele que não vende também, não é? Não vende nada. É, É tem, gringo, né? Eu sei quem é. foi uma frase dele que me inspirou a criar o canal da Channels. Esse aqui, né, que o pessoal tá vendo, que ele fala assim, ó, entregue tanta coisa foda de graça que é desleal com todo mundo, né? Então, cara, tu vai entregar tanta abundância que a galera vai ficar confusa. Meu, por que que o cara entrega tanto, né? E eu vejo que nem tu falou, as questões dos princípios, né? Tu, sem ler o livro, algo te fez sentir que, meu, vou fazer isso aqui que vai se compensar. E é uma estratégia, tu sem querer pegou um pensamento de um cara que já tem valuation bilionário. Para tu ver como os conceitos Aham, do aham, sucesso, dos milhões, vão surgindo com o tempo, daí tu vai crescendo, daqui a pouco, caralho, o cara que é bilionário fala algo que eu já faço há bastante tempo, né? Tu fez o mesmo conceito do cara, tem entregar, aham. tu sabe que vai voltar para ti, né? Exatamente, exatamente isso. E tipo, eu trabalho dessa forma já faz um bom tempo. Por causa lá do início do Facebook, que foi sempre criar conteúdo, criação de conteúdo, entregar conteúdo. Quem falava bastante isso era o Érico Rocha, né? Se não me engano, conteúdo é rei. O pessoal sempre, conteúdo é rei, tem que entregar conteúdo, cria conteúdo, não sei o quê. E por isso eu sigo nessa linha de entregar conteúdo, de ajudar as pessoas mesmo, tipo, sem esperar nada em troca, cara. Sem esperar nada em troca. E aí, galera, vocês podem perceber que é totalmente. Não tem nada escrito aqui, totalmente ao vivo aqui, a gente tá trocando uma ideia. Então, Isso às que vezes, vocês ele, vão isso que ele era perceber que não tímido, tem né? um roteiro, não tem um roteiro certinho. Cara, eu ainda sou um pouco, mas eu acho que é muito da questão da mentalidade também, porque, porque eu fui me desenvolvendo também bastante para isso.
Mas, voltando um pouco, aí depois que eu monetizei aqueles 2 canais, um em 25 dias, um em 18, e eu voltei com o Clay, né? Depois que eu monetizei esses dois, eu falei, putz, eu vou voltar com o Clay e vou aplicar tudo que eu aprendi com o Cássio. E aí foi quando o canal Clay Oliveira começou a crescer absurdamente. Então eu saí de R$ 400, R$ 500 por mês, para no próximo mês fazer 3.800 só de AdSense, e no próximo mês já pular para 10 mil só de AdSense, né? E aí, no próximo mês também já pulou para 11, se eu não me engano, só de AdSense. Só que aí, juntando AdSense com vendas e patrocínio, aí no segundo mês eu já consegui fechar uns 35 mil. Ó, aí eu já quero te fazer uma pergunta, tá? Que tu meteu um gancho antes ali, que a tua ex-namorada, ela foi de 100 para 10 mil. Aí, né, teve a questão de travar, né? Então, realmente, cara, infelizmente, cassino é assim. Eu acho que eu já me estressei o suficiente na vida, agora eu tô um pouco mais tranquilo, de boa, desapegado, senão a gente vai ficar lutando. Cas, Pode falar, pode falar. desculpa te cortar, só lembrando, olha, ainda bem que você falou disso. O cassino, quando chegou o cassino na época muito forte, tipo, todo mundo tava falando sobre cassino. E o pessoal tava falando do joguinho do foguete, o Jet X. Olha só, eu sempre tive essa mentalidade do YouTube, cara. Eu criei um canal no YouTube pra ensinar o que a gente tava fazendo no Jet X depois. Foi outro canal. Só que a gente tava ganhando um dinheirinho também. Era pouco, era tipo R$ 50, R$ 20, só que a gente tava ganhando e conseguindo sacar. Aí eu falei, por que a gente não cria um canal? Então, cara, sempre tudo que eu fazia, eu queria criar um canal para ensinar. A gente criou, bateu as métricas, ele não foi aceito por conteúdo reutilizado. E hoje eu falo, caramba, ainda bem que ele não foi aceito. Porque era cassino e já pensou se eu ainda continuasse nisso, né? E eu falei, caramba, ainda bem que não deu certo esse canal, porque, cara, não, hoje em dia, imagine se eu tivesse fazendo isso. Eu acho que eu não teria orgulho. Não teria orgulho, tá ligado? É diferente, cara, se ganhar dinheiro realmente ajudando as pessoas, né? Do que você ganhar dinheiro prejudicando as pessoas. Que as pessoas indo lá, entrando no cassino. Cara, eu sou tipo assim, ó. Quem quiser jogar, joga. Quem quiser jogar, joga, né? Só que a gente tem que entender também que as pessoas têm, a maioria, o povão, que é o povão que joga isso, tem uma mentalidade fraca. E as pessoas muitas vezes vão pela sua influência. Pela sua influência. Então, às vezes, se a pessoa tá jogando, ela entrou porque ela quis, mas ela foi pela sua influência. Você tem que ter noção disso. E aí, às vezes, eu ficava pensando, caramba, eu não quero deitar a cabeça no travesseiro de noite e ficar pensando que um monte de pessoa tá jogando cassino lá e perdendo dinheiro pela minha influência. Porque elas entraram porque eu fiz elas entrarem lá, eu recomendei isso para elas e elas entraram lá pela minha influência. Então, falei, cara, não é isso que eu quero. Tanto que, quando o canal Cleo Oliveira começou a bombar, cara, eu recebi muita proposta de cassino. O menor cassino que eu recebi, ele queria me pagar $5.000 por mês, que era R$ 25.000. E nessa época, eu não tava ganhando nem 2.000, cara. Nem 3.000 ainda, nem R$ 4.000. Aí imagina, o olho brilha. Eu falei, cara, é um cassino. Não dá. E aí, isso de uma empresa pequena. Depois outra empresa que é grande no Instagram. Hoje todo mundo tem um verificado, mas na época não tinha. Ela tinha um verificado, já tem mais de 1 milhão de seguidores. Patrocina a maioria dos streamers da Twitch. Ela entrou em contato comigo também. Aí, provavelmente já seria uns 30, 40 mil por mês, só de cassino. Neguei também, cara. Porque a gente sabe que, tipo, não é só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, mandando a real mesmo, se fosse só pelo dinheiro, fosse, vou ganhar dinheiro aqui, eu não tô nem aí para as pessoas que me acompanham, eu já teria batido 1 milhão, com certeza. Só pelo dinheiro. Mas eu falo, calma, vamos pé no chão, vamos fazer as coisas de forma honesta, né? Porque eu acredito em Deus e assim, as coisas vão acontecer no tempo de Deus também, né? Eu tô fazendo a minha parte e quando for para acontecer, vai acontecer. E aconteceu, né? Demorou anos, desde 2019 tentando, né? Aconteceu em 2023, mas graças a Deus, né? Depois de muita luta e perseverança também as coisas estão fluindo. Mas olha só o gancho, tá? Aí tu foi aqui, tu que acabou de falar naquela época, quando tu estava começando, estava lendo binário, tu falou, cara, não tem como, não tem como dar esse salto, isso aqui não existe, os influencers estão mentindo, né? Mas tu também fez de 500 a 30 mil em 2 meses, isso? É. Aí Não, eu te mas isso com o pergunto, YouTube. Com o não, YouTube, mas aí eu te de pergunto, algo. mas é pra quem não entende, tipo, YouTube é golpe, YouTube é coisa de mentiroso, Ah, tal, sim, sim. mas binário é a mesma coisa, a galera põe no mesmo saquinho. Aí eu te pergunto, é Aham. possível as pessoas fazerem de 500 a 30 mil em 2 meses? Qual que é a tua visão? Cara, Ou com certeza é, foi um né? caso excepcional, assim? Qual que é a tua visão disso? Cara, com certeza é, porque assim, que nem eu falei, não tem um roteiro, eu pulei muita coisa também, só que eu vou explicar um pouco também da parte de mentalidade, né? Vou mostrar até uma coisa aqui, ó, pra vocês, isso aqui é meu celular. Olha só, vamos falar um pouco, voltar um pouquinho para me explicar, responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho para trás. Voltar, obviamente que é para trás. Eu li um livro
muita gente fala, o livro que mudou sua vida, não sei o quê. Eu li um livro que talvez a maioria de vocês não conheçam. Porque hoje a maioria das pessoas conhece, né? Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre, é os mais famosos, é os livros que mudou a mentalidade da maioria das pessoas. O livro que mudou a minha mentalidade, né, que me ajudou nessa forma de pensar diferente, principalmente em relação a dinheiro, foi o livro A Ciência de Ficar Rico. Já ouviu falar? Bob Proctor, né? Foi ele. Isso. Bravo. Não, não. É do Wallace de Wattles, mas eu conheci pelo Bob Proctor. Então, Não, Bob Proctor, bastante, né? nessa questão de mentalidade, de metas, de paradigmas, o Bob Proctor sempre foi o meu mentor nisso também. E aí ele falava, todo mundo já conhece, a maioria das pessoas conhece o livro ali, como que é? A Lei da Atração. Não, O Segredo, O Segredo. O Segredo, o mais famoso aí, O Segredo, só que eu nunca li também. Só que aí o Bob Proctor falava que lá no livro tem nisso, lá, a Rhonda Barnes, sei lá o nome da mulher, ela leu a filha dela entregou um livro para ela leu esse livro e depois a vida dela começou a mudar e tudo mais. A pergunta que fica, qual é esse livro que ela leu? Aí depois o Bob Proctor explicou, que era a ciência de ficar rico. Então eu falei, eu vou na fonte direto, blau. Já fui na fonte. Comecei a ler esse livro. E nesse livro falava, né? Fala um monte de coisa relacionada a pensamento, essas coisas. Só que tinha uma frase que era assim, cara, eu não vou lembrar exatamente, mas existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas. Essa substância permeia, penetra, preenche os interespaços do universo. Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Para mim, essa substância amorfa é Deus. Já deixando claro. Então você pode interpretar do jeito que você quiser. Eu enxergo como Deus. E aí, na continuação, era quando você imprime, você pode pensar em alguma coisa que você quer, eu não lembro exatamente a frase, mas você pensa em alguma coisa que você quer, e quando você imprime esse pensamento na substância amorfa, essa substância cria aquilo que foi pensado por você. Ou seja, é basicamente lei da atração, só que do jeito que ele colocou essa frase, eu fui estudando e falei, caramba. E aí, o que aconteceu? Eu apliquei para minha realidade, que é o quê? Sempre quando eu ia orar, por isso que hoje eu falo que o sentimento assim que me ajudou, me ajuda até hoje, e é um sentimento que, cara, é incrível a gratidão, irmão. Não tem como. A Foda. gratidão. Então, assim, sempre que eu ia orar, né, fazer minha oração, eu nunca fui, tipo, foi raro os momentos que eu orei pedindo alguma coisa para Deus. Tipo, Deus, me dê uma casa, me dê um emprego. Eu sempre orei no sentido de agradecimento. Então, eu sempre orei agradecendo pelo que eu já tinha. Cara, às vezes eu tava no banheiro, olha só que fita. Falei que ia contar algumas partes da hora. Às vezes eu tava no banheiro tomando banho e eu começava a chorar agradecendo porque eu tinha água quente para tomar banho. Tipo, comecei a agradecer por tudo, Cássio. Gratidão por tudo. Pela água quente que eu tinha para tomar banho, pela água gelada que tinha na geladeira para me beber, pela comida, pelo ovo, pelo arroz, tudo, 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 Cássio. Por tudo, eu comecei a agradecer. E assim foi com as coisas que eu queria também. Então, eu não tinha nada em questão de dinheiro, né? Eu não tinha nada na conta, trabalhava como jovem aprendiz, né? Praticamente não ganhava nada, não sobrava nada. E aí agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Sempre teve essa questão de você imaginar, só que eu sempre tive muita dificuldade de imaginar, né? De criar imagem na minha mente. Eu sempre tive muita dificuldade. O pessoal falava, não, sem criar. E eu fechava os olhos e tentava criar imagem. Eu não, cara, é muito difícil. Eu não tenho, mesmo treinando bastante, eu sempre tive essa dificuldade. E aí tem isso aqui, ó. Não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo? Parecendo uma Ó, Nubank. tá meu nome, 100 mil no banco. meu nome, 100 mil no banco. Isso aqui é uma imagem. Não tinha isso na conta. Isso aqui é uma imagem. Eu criei essa imagem no Photoshop, lá no Photoscape. E eu criei essa imagem quando eu não tinha nem 5 mil reais na conta. Na verdade, não tinha nem 2 mil reais na conta. Eu criei essa imagem. Porque eu tinha dificuldade de imaginar aqui. Então, o que eu fazia? Eu vim aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu vim aqui, clicava no coisa do banco, né? Tá vendo? Tá mostrando aí? Tá carregando. Tá mostrando, né? Tá? Aí, ó, colocava Tem que botar pra a ali minha com o teu... digital, Ah, tá. É que eu tem que botar colocava digital. a minha digital, eu colocava, deixa eu ver aqui se vai aparecer. Eu colocava a minha digital e abriu. E aí, na hora que eu clicava ali na conta pra ver o valor, eu fechava meu olho e imaginava aquela imagem que eu criei, cara, no Cara, Photoshop. olha só. Porque eu tinha tanta dificuldade de criar sua imagem aqui, aí eu fazia todo esse passo a passo. Abria aqui, clicava no banco, clicava. Na hora de clicar para ver o saldo, eu fechava e imaginava aquele valor na minha conta e sentia, caramba,
e se eu tivesse 100 mil reais agora? Não, não era e se eu tivesse, eu falava, caramba, eu tenho 100 mil reais agora. Agora eu posso ajudar minha mãe, agora eu posso ajudar meu pai, minha família. E, cara, aconteceu. Demorou, mas aconteceu. Então, assim, eu vejo que a nossa forma de pensar, nossos pensamentos, eles nos ajudam também, né? Principalmente nessa questão de você saber o que você quer, você tem que ter clareza, que nem você fala, você tem que ter clareza do que você quer, de onde você quer chegar, né? E principalmente para mim, quando eu escrevia no papel as metas, eu estou tão feliz e agradecido porque eu ganho, porque eu tenho 100 mil reais. Aquilo não era que iria acontecer do nada, o universo iria fazer aquilo acontecer na minha vida, não. Aquilo era basicamente uma forma de eu saber aonde eu queria chegar e qual caminho eu tinha que fazer, qual caminho eu deveria seguir. Então, cara, eu poderia estar na rua, algum amigo, algum parente, ô, vamos ali, sei lá, vamos ali no shopping zoar, bora lá assistir um filme, alguma coisa. Eu colocava a mão no bolso, cara, se eu sentia o papel, automaticamente parece que vinha uma coisa aqui, ó, é pra aqui que você tá indo, é isso que você tem que fazer. Eu falava, não, tô ocupado. Voltava para casa, começava a ler, estudar, aplicar, fazer vídeo, mais fazer aquilo e isso. Então, cara, o papel, escrever no papel me ajudou a ter essa orientação de onde eu queria chegar, do que eu deveria fazer e tudo mais, né? E eu acho que eu até me perdi. Qual que foi sua pergunta mesmo? Do que eu achei de se é possível, né? Se é possível para Se é todo possível mundo. ganhar. Então, e cara, eu acredito que é possível, mas assim, não adianta eu falar. Se a pessoa não acreditar, É se a foda. pessoa não acreditar, não vai. Não vai, de jeito nenhum. Não vai. Você pode trabalhar, pode fazer o que for. Se você não acreditar, não vai. Não vai. Por quê? Tem uma parte, eu não lembro que versículo que é da Bíblia, não sei se é Mateus 21, 22, mas tem uma parte que diz assim, tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Crendo, o recebereis. Então, assim, você tem que acreditar que é possível. Eu sei que eu já passei por muitas coisas. Cara, era pra mim não, tipo, a pessoa que não era pra acreditar era pra ser eu, cara, 1 ano e 7 meses pra monetizar. E tem gente que monetizava em 1 mês, 1 ano e 7 meses. Cara, eu já pensei isso. Ah, isso aqui é mentira. Estão mentindo de novo, estão me enganando de novo. Só que eu falei, não, eu vou acreditar. É como se aqui, tipo, no início eu tivesse esse pensamento de que não era possível, mas ao mesmo tempo que tinha esse pensamento aqui, do outro lado eu estava colocando outro pensamento, não é possível. E vinha, não, não é possível. Não, é possível. Não, é possível. Mas por que é possível? É possível. Mas será que é possível? Então, cara, era uma briga do caramba, só que eu comecei a pensar mais positivo, eu forçava o meu pensamento para esse lado, né? Ah, não, quero pensar mais. Porque assim, a gente já tem essa questão do viés negativo, né? Normalmente a gente já pensa mais de forma negativa. Então é muito mais difícil você pensar de forma positiva. E, cara, todo dia eu praticava, todo dia eu pegava o papel ali, lia de manhã e de noite, e durante o dia, ao decorrer do dia também, eu pegava e lia esse papel às vezes. E ficava me imaginando, eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho 100 mil reais na minha conta. E fechava o olho e imaginava, caramba, tô conseguindo fazer isso, tô conseguindo fazer aquilo, por causa dos 100 mil reais, entendeu? Tipo assim, eu comecei a perceber também, depois que, para você chegar nisso, num valor que você quer, algo do tipo, né? Antes tem algo aqui, ó, que é o quê? A quantidade de pessoas que você vai ajudar. Então, hoje, quando eu tô lendo os comentários nos meus vídeos, a galera comentando, Clay, eu consegui monetizar, eu consegui monetizar. E só com conteúdo gratuito, hein? Fora o pessoal que tá na Tinos, que me manda mensagem também, né? Clay, eu consegui monetizar, tá dando tudo, tá dando tudo certo. Obrigado por me mostrar o clube. Obrigado por apresentar. O pessoal comentando, né? Obrigado por me apresentar o Cassiano. Cara, eu tô feliz demais por conhecer vocês, as coisas estão fluindo. E aí eu comecei a perceber que, caramba, isso aconteceu por conta de eu ter ajudado toda essa galera, né? E sim, eu acredito que é possível, cara. É possível para qualquer um que acredita que é possível ganhar 50, 100 mil reais por mês, tá? É tudo questão de mentalidade. E para uma pessoa que não ganhava nada, praticamente sim, né? Ganhava 700 reais por mês como jovem aprendiz, para você acreditar que é possível você ter 100 mil na conta, eu vou dizer que foi uma batalha. Aqui, ó. Foi uma batalha aqui que eu tive que vencer. Não é fácil. Tanto que agora eu alcancei essa marca, né? Agora tem a meta também de bater 1 milhão. Só que você, caramba, você pensa no 1 milhão, o coração dá aquela, opa, uma palpitada aqui, você, caramba, é isso, então é real. Se eu tô sentindo isso aqui, se eu pensei em 1 milhão, o coração deu uma palpitada, deu uma acelerada, ficou meio assim, é porque é real, é porque é possível alcançar. E foi a mesma, porque eu falo isso hoje porque foi a mesma coisa que aconteceu quando eu pensei em 100 mil.
quando eu ganhava R$ 700 por mês, lá R$ 800 por mês, e eu pensei nos R$ 100.000 na minha conta, caramba, dava até putz, R$ 100.000 tá muito longe, será que é possível, meu, R$ 100.000? Aí eu cheguei em R$ 100.000 em 100 meses, ó, em 6 meses, eu falei, caramba, foi tão rápido. Tipo, demorou anos, mas quando aconteceu, foi tão rápido, cara, que eu falei, caramba, 100 mil. E aí você chega em 100 mil, você vê que não é tudo aquilo. Eu não sei, você vê que não é tudo, você fala, tipo, caramba, eu tenho uns 100 mil mesmo? Você vê que não é tudo aquilo. Mas você vê que é tipo, é o início da jornada. Eu tô sentindo que eu tô no início da jornada, é tipo a pontinha de tudo assim ainda, sabe? Eu tô na pontinha assim do iceberg e tem muita coisa que eu preciso aprender, descobrir ainda. E, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tô conquistando, por tudo que tá acontecendo na minha vida, por tudo que eu tô vivenciando. Essa galera que me acompanha, eu sou muito grato, eu sempre explico pra vocês, eu sou muito grato, porque eu também penso assim, eu posso ter feito tudo que eu fiz, entregado tudo que eu entreguei de conteúdo, ajudar um monte de pessoa, mas se essas pessoas não tivessem ali para assistir, para comentar, para deixar o like, para engajar, também não teria acontecido, entendeu? Então é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então eu sou eternamente grato a Deus, primeiramente, eternamente grato a todo mundo que me acompanha, que admira o meu trabalho, que tem uma consideração por mim, né? E também a você, cara, porque é o que eu digo, se eu sendo sincero, se eu não tivesse te conhecido esse ano, no início do ano, provavelmente eu ainda não teria alcançado esse primeiro marco, né? Que é os R$ 100.000 que eu alcancei. E não, provavelmente não teria monetizado os outros canais em 25 dias, em 18 dias, porque eu não teria o conhecimento necessário. Não porque eu não queria fazer, mas porque eu não teria o conhecimento necessário, né? Eu não saberia qual caminho seguir. Depois que eu te conheci, aí eu descobri o caminho que eu deveria seguir, né? E, cara, tá acontecendo, tá acontecendo. Tô muito feliz, eu sou muito grato também. Maneiro. Clay, olhando agora para tua história, eu não sei se tu tinha pensado, se tu pensa com frequência na história que tu passou, né? Geralmente a gente tá no presente e vai esquecendo. Agora que tu falou um pouco quem que era o Clay antes e quem que é o Clay hoje, vou te fazer uma pergunta. 45 Manda. no mês, tu acha que tu merece? Cara, por muitas vezes eu já pensei que não. Por muitas vezes eu já pensei que não. Que é a famosa síndrome do impostor, né? E eu já conversei um pouco sobre isso com você também. Lembra aquela mensagem que eu te mandei? Cara, eu sou muito família, né? Eu sou muito caseiro, penso muito na família, em ajudar a família. Tanto que uma coisa que eu sempre comentei com a família assim é que, tipo, vamos supor, tá todo mundo no fundo do poço. É só uma pessoa que precisa sair. Não importa se é eu, é só uma pessoa. Pode ser eu, pode ser meu irmão, alguma das minhas irmãs, meu pai, minha mãe. É só uma pessoa. Porque essa pessoa, ela vai sair do fundo do poço e ela vai fazer o quê? Vai dar a mão e vai puxar a outra pessoa. E a outra vai dar a mão e vai puxar a outra pessoa. Entendeu? Então eu penso muito na família em si. Tanto que, cara, eu fiquei muito feliz porque esse ano eu consegui comprar presente pra todo mundo. E a família é grande, né? Consegui comprar um presente pra todo mundo, irmão. No aniversário de todo mundo ali eu consegui dar um presente. E quando foi meu aniversário, por incrível que pareça, eu não comprei nenhum presente pra mim, mas eu passei trabalhando. E eu passei trabalhando de forma feliz, porque eu tava fazendo o que eu gosto, entendeu? Então, cara, é surreal isso. Eu fiquei, tipo, caramba, eu consegui, né? E, assim, eu tava comentando até com a minha mãe recentemente sobre isso, que é a questão de, pô, antes eu não me sentia, eu falava, né, mãe, caramba, eu tenho minhas metas, eu quero conquistar isso e aquilo, mas antes também eu não me sentia merecedor. Principalmente quando você começa a ganhar muito dinheiro. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando você começa a ganhar muito dinheiro e você vê que para você sobreviver, não viver bem, mas sobreviver, você não precisa estar com a conta cheia, né? Para você sobreviver, eu não tô falando viver. Viver é diferente de sobreviver. Viver é você curtir, sair, né? Conhecer novas pessoas, tudo mais. Mas para você sobreviver, você não precisa estar com a conta cheia. E aí, às vezes, quando eu comecei a ganhar dinheiro, começou a vir tipo, uns pensamentos: caramba, tá entrando muito dinheiro na minha conta, entrando muito dinheiro assim, né? Tá entrando dinheiro na minha conta. Tem um monte de gente que não tem. Tipo, por que aquele cara tá lá na rua, sendo que se, por exemplo, eu tô ganhando um dinheiro que poderia estar ajudando outra pessoa também, certo? Necessariamente esse dinheiro não precisava vir todo para minha conta. Só que eu comecei a falar, cara, isso é um pensamento negativo, porque a partir do momento que eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a ajudar mais as pessoas, né? Eu consegui comprar presente para todo mundo da minha família. Eu consegui ajudar, por exemplo, eu te contei essa parte também. Na minha casa aqui tava cheio de conta atrasada, tinha uns R$ 800 de conta. Quando eu comecei a ganhar, já dei R$ 800 para minha mãe pagar as contas. Então, pagou as contas de água, de luz, de coisa.
Então você começa a ganhar mais dinheiro e você começa a ajudar mais, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que, cara, eu sou merecedor pela quantidade de pessoas que estou ajudando também. Não é só porque o dinheiro tá vindo. Agora, se tivesse vindo de coisa errada, eu não me sentia merecedor, porque eu estava prejudicando as pessoas para ganhar aquele dinheiro, eu estava puxando o tapete das pessoas para ganhar aquele dinheiro. Então, por conta de eu estar ganhando dinheiro que está vindo por consequência de eu agregar algum valor na vida das pessoas que me acompanham, eu me sinto merecedor por causa disso, entendeu? Maneiro. O teu próximo passo, digamos assim, 100 mil por mês, tu acha que tu merece? Pelo que tu tá plantando hoje? Cara, eu vou ser bem sincero, é uma das minhas metas, tá? É uma das minhas metas, alcançar tanto que eu entrei no Gold aí agora, bora. Ah, verdade, né? 2024 vai ser. Aí sim. Tô no Gold lá, 2024, bora meter marcha. E assim, eu vejo que eu ainda preciso mudar muita coisa na minha rotina, muita coisa na minha vida pra chegar nesse patamar. Porque a mesma coisa, antes eu era o Cleiton, depressivo, ansioso, que só pensava de forma negativa, que só ficava o dia todo jogando no computador. O dia todo. Tinha uma época que eu acordava de madrugada pra ficar só jogando no computador, virava o dia jogando. O que tu Quando eu jogava? comecei a conquistar, cara, já joguei muita coisa, mas o jogo que eu mais joguei assim foi Grand Chase. Na época, Grand Chase. Pode crer. Conhece? Eu jogava um pouquinho, mas Conhece? mais do Ragnarok, né? Ali da Level Up eu gostava mais do Regzinho. Ah, então. É. Então, joguei Grand Chase com Combat Arms. Combat Arms Ah, combate eu eu queria jogava competir e também. tudo mais. Eu parei por causa do Era saco. muito bom. Ah, É foda. era muito bom. O modo zumbi lá, o pessoal ficava zoando também. Mas eu já jogava mais a parte competitiva, eu já queria competir, né? Aí ficava o dia todo jogando. Tanto que hoje, é tipo assim, eu jogo, só que eu sei separar, né? Então, por exemplo, às vezes eu acordo aqui, pô, não tô muito legal, o dia não tá legal, acontecendo algumas coisas, aí já dá vontade de você sempre tem uma válvula de escape, né? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, você vai fazer a pergunta, eu acredito, mas às vezes eu só quero acordar, ficar de boa, não quero fazer nada, ou só ficar deitado, ou jogando alguma coisa. Só que eu sei separar bem essas coisas, porque, cara, tipo, eu falo, cara, hoje eu tenho uma empresa, eu tive que abrir um CNPJ. Não é mais uma brincadeirinha de gravar vídeo. Não é, eu gravei vídeo aqui, aí tô mal, vou ficar 5 meses sem gravar vídeo. É empresa, é outra coisa. Já tô ajudando um monte de pessoa, tem um monte de pessoa que depende, entre aspas, do conteúdo que eu entrego ali. Eu tô ajudando. Então, assim, hoje eu já tenho essa mentalidade, né? E aí eu vejo que as coisas começaram a dar certo na minha vida. Muitas coisas, eu comecei a conquistar muitas coisas na minha vida depois que eu mudei a minha rotina, principalmente. Que foi quando eu comecei a meditar, que foi quando eu comecei a ler, eu lia livros na época bastante, né? Foi quando eu comecei a pensar de forma positiva, ter hábitos, né? Tinha um horário mais ou menos para acordar, porque quando você trabalha em casa, você quer dormir qualquer hora, acordar qualquer hora. Então, eu comecei a colocar uma rotina ali também, treinava, né? Tinha minhas metas, lia minhas metas de manhã, de tarde, de noite. Então, eu tive que me tornar outra pessoa. Tipo, o jeito que eu meditava era um pouco diferente também, só explicando aqui, porque assim, eu acho que você não concorda com o que eu vou dizer, porque você já falou algo contrário do que eu penso também, mas, por exemplo, meditação para mim, essa coisa que o pessoal pega de áudio, coloca, tem áudio bineural, como que é? Bineural, Binaural. algum nome assim doido. O que o Tem Fernando áudio assim, trabalha, pô. O Fernando que tu falou ali do outro Channels Cast, ele do coisa lá, né, que é faz maior, esses né? áudios. Aham. Maneiro, maneiro. Eu já ouvi, tá? Mas assim, por exemplo, esses áudios ou alguém falando alguma coisa, né? Relaxe sua perna agora. Isso pra mim não é meditação. Eu não considero como meditação. Eu considero como um exercício de relaxamento, tá? Isso é a minha opinião, só não tô falando que é certo ou errado. Meditação pra mim, ou é você sentar em um lugar confortável, ou é você deitar em um lugar confortável. Meditação é você treinar sua atenção e sua concentração, que são coisas diferentes, né? Então, meditação para mim é silêncio. Ou seja, se você estiver só explicando aqui, atenção, por exemplo, atenção é quando você presta atenção no que está acontecendo. Ó. A gente está conversando aqui, só que aqui do meu lado tem um ventilador. Eu estou ouvindo o barulho do ventilador. Pelo seu óculos, eu estou vendo a tela do seu computador. Aqui na minha frente tem uma luz, a gente está conversando, você está balançando a cabeça, está passando um busão aqui agora na rua. Isso é atenção, ou seja, atenção. Estou conseguindo perceber tudo que está no ambiente aqui à minha volta. Concentração é só uma coisa, ou seja, é só eu prestar atenção na minha respiração e negar tudo ao externo aqui. Então, meditação para mim é isso, é você treinar sua concentração e sua atenção, é silêncio. Então, eu comecei a meditar muito e a meditação ela me ajudou nessa parte de concentração e de atenção. E por conta disso também,
eu consegui, em algum momento, controlar melhor os meus pensamentos, que foi quando também eu consegui pensar melhor, de forma positiva também, foi quando eu me dediquei mais a ler o papel, a fazer o que estava escrito no papel, né, que era a questão das metas e dos objetivos, que são coisas diferentes também, e isso tudo foi me ajudando a ser uma pessoa melhor. Então, eu não digo que foi uma coisa só, só meditação que me ajudou. Só foi pensar positivo que me ajudou. Só foi acreditar em Deus, orar, né, que me ajudou. Não, foi um complemento de várias coisas que me ajudaram eu chegar até onde eu cheguei hoje. E eu vejo que para mim chegar lá na marca de 100 mil inscritos, eu tenho que mudar muita coisa hoje na minha rotina, né? Mas eu sei que é possível. Eu já sinto se eu sentir que é possível, já era, cara. Eu sei que eu vou conquistar. 100 mil não é 100 mil por mês, né? Você falou? 100 mil por mês. 100 mil tu já matou aí agora, né? É. Mas uma coisa que tu me falou, ô Clay, agora bem no começo do podcast, que me marcou. Que tu falou, acho que a tua primeira venda foi o quê? R$ 100? Foi? Ou 150, Não, né? R$ 18. R$ 18. R$ 18. Tu falou assim, cara, R$ 18 para mim foi 1 milhão. Aí me bateu um sentimento que eu voltei na hora da minha primeira venda, foi isso. Olha que engraçado, né? Meu primeiro produto foi tirar a cidadania italiana. Como tirar a cidadania italiana foi R$ 144. Inclusive eu tô tirando a minha agora, né? Daí, tipo, eu lembro que caiu a venda, eu saí correndo em casa, correndo, que nem um louco, assim, chorando. Meu Deus, consegui, é verdade, é real, tal, tal, tal. Aí o que que aconteceu? A Hotmart na época tinha 30 dias de reembolso, né? Reembolsaram no 29, acredita? Aham, Daí, aham. um baque absurdo, assim, fiquei na cama. Eu também era meio depressivo, meio suicida, assim, eu fiquei meio na cama, qualquer coisa, dava uma venda, ficava feliz, não dava venda, era uma semana sem trabalhar. Trabalhava, uma venda, ficava felizão, ficava sem trabalhar. E aí, que nem tu falou agora dos 100 mil, né? Cara, sei lá, o primeiro milhão, quando veio o primeiro milhão, eu pensei, esse era o sentimento de um primeiro milhão? Tu começa a ver que é algo natural, né? Daqui a pouco lá, não, daqui a pouco eu vou comemorar no segundo milhão. Chega o segundo milhão e tu vê que tá natural. Então a gente vai perdendo um pouco o tesão, não porque seja algo ruim, mas agora faz parte de ti, porque quando tu chegou nos primeiros 100 mil, tu já sabe que daqui a pouco tu vai para os 500, para 1 milhão, para 2 milhões, aí realmente dinheiro acaba se tornando só um número, né? Porque o dinheiro, ele é só uma forma, né? É uma energia que tu pode daqui a pouco ou torrar em balada, ou torrar em viagem para ti, ou se achar melhor que os outros, mas também tu pode usar de recurso para crescer algo que importa para ti, para ajudar mais gente, né? Então, eu vejo hoje dinheiro muito assim, sabe? Quando eu tinha muito essa crença de, cara, que tu falou agora do pessoal morando na rua, dormindo na rua, porra, mas a minha conta tá cheia e o mundo tá ruim, será que eu ficava meio confuso com isso, né? Até a questão daqui a pouco de não merecimento. Mas hoje, cara, quanto mais gente a gente ajuda, dá uma vontade a mais de fazer mais grana, porque não é, por exemplo, eu vou gastar mais, eu vou juntar mais, mas eu penso, cara, eu vou ajudar 10 vezes mais pessoas se eu ficar fazendo 1 milhão, 2 milhões por mês, eu já faço umas contas pensando, caralho, imagina os eventos que a gente vai fazer, os produtos que vamos lançar, então automático a gente já pensa muito mais no propósito, e eu vejo que a parte do pagamento que vem pra gente realmente é uma coisa legal, assim, mas é uma parcela pequena. Daqui a pouco de tu ver, imagina o canal Clay Oliveira com 1 milhão, cara. Caralho, isso é muito mais divertido do que o Clay ver, às vezes, o dinheiro na conta. O dinheiro na conta é um bônus de, sei lá, em vez de 500 comentários, agora é 50 mil comentários no vídeo. Imagina? A loucura, né? Tipo, é essa diversão, essa dopamina que a gente busca, assim, É, e vale a pena. Principalmente quando a gente faz pelo bem, né? Que nem tu falou, da questão de quando tu faz algo que tu ama e ganha dinheiro, é muito diferente de tu ganhar dinheiro fazendo algo que não faz sentido, que tu fica meio confuso de noite ali, porque tu não acredita muito naquilo, né? exatamente. E para você ter uma noção, quando eu alcancei a marca de 100 mil inscritos, eu tinha colocado um papel também, tá? Tinha colocado um papel, só que eu não pensava na plaquinha. Não tinha essa questão, eu quero a plaquinha do YouTube. Não, eu tinha colocado lá a meta no papel, que eu queria 100 mil inscritos, que eu queria ajudar a galera através do meu conteúdo que eu mandava lá pelo canal, pelos vídeos do canal e tudo mais. E assim, para você ter noção, quando eu alcancei 100 mil, fui pegar minha plaquinha, pedi a plaquinha, deu certo. Lembra que eu falei pra você que eu tava com receio porque eu já tive um canal excluído? Hoje em dia tá nas regras do YouTube. Só que eu acho que esse canal ele já foi excluído há muitos anos. Foi em 2013, se eu não me engano, 2014, sei lá. Aí, eu acho que essa regra é nova, então por isso eles não contaram com isso. Mas aí, quando eu pedi a minha placa, no mesmo dia que eu pedi a minha placa, eu falei, caramba, ganhei a placa de 100 mil. Tipo, aí você já vai voltando um pouco, né? Cara, eu ganhei a placa de 100 mil, realmente deu certo. Aí eu, tipo, pensando assim, coloquei a mão na cabeça, comecei a pensar. Falei, caramba, eu tinha colocado no papel. Só que aí eu entrei na outra plataforma, que foi na QIFI, no mesmo dia.
E aí, quando eu abri a QIFI, cara, porque eu não sou de ficar vidrado, hoje em dia, assim, principalmente, eu não sou de ficar vidrado toda hora entrando na plataforma, lá no AdSense do YouTube, pra ver quanto que eu ganhei, que nem eu era antigamente. Hoje em dia, eu sou, meu irmão, vou gravar isso aqui tá top, isso aqui vai ajudar a galera, eu vou gravar isso. Então, eu foco muito hoje no processo, né, nem no resultado final. Esse é o problema de muitas pessoas, por isso que elas desistem também. Foca muito no resultado final. Só que o resultado final, às vezes, ele vai demorar. Então, se você só focar no resultado final, você só vai sentir prazer no resultado final. Só que até o resultado final tem um bom tempo e um bom período que você vai ficar trabalhando ali, fazendo acontecer. Então, eu achei uma forma de prestar atenção no processo e sentir prazer no processo. No processo, não fazer. Então, eu gostei de gravar vídeo, editar vídeo, fazer thumbnail, ensinar isso e aquilo. E aí foi quando no dia também que eu peguei a minha placa, eu entrei na QIFI e tava lá 100 mil. Aí eu falei, cara, já tava 100 mil passado um pouquinho, tava uns 100 mil e pouquinho lá. Falei, caramba, tipo, e no mês do meu aniversário. Ah, Próximo do meu aniversário, os dois, eu falei, caramba, mano, tipo, no mês do meu aniversário, no ano que as coisas começaram a dar certo, eu não tinha nenhuma, agora eu tenho duas plaquinhas de 100 mil, e as duas chegaram praticamente, uma chegou sexta e a outra chegou na segunda, se eu não me engano. que presente, E hein? eu falei, que presente, eu falei, caramba, tipo, aconteceu. E eu não tava visando a plaquinha. Aconteceu porque eu tava visando ajudar as pessoas. Então isso aqui, tipo, foi uma consequência. Eu não, meu foco não tava aqui na plaquinha, não tava aqui nos 100 mil reais da plaquinha, né, de 100 mil. Meu foco tava aqui, ó, eu quero ajudar o máximo de pessoas através do meu canal, dos vídeos que eu faço. E simplesmente aconteceu. Então, isso é até uma dica que eu dou para você que tá acompanhando, para você que tá acompanhando, assistindo esse vídeo, foque no processo. Se você focar só no resultado final, você vai se estressar, você vai desistir, você não vai ficar motivado. E motivado não é porque a gente acorda, né? Caramba, hoje eu tô motivado. Bora. Mano, eu era falando, falando um pouco sobre isso. Eu era uma pessoa que assistia muito vídeo de motivação, daqueles caras que treinava fisiculturismo. Os caras faziam uma montagem com áudio de um palestrante, não sei o que, é possível, você vai conseguir, os caras treinando e pegando peso, você vai conseguir sua casa, não sei o quê. E eu ficava muito motivado. Só que no outro dia, já era. Eu não queria fazer mais nada. E eu falei, o segredo não tá aqui. Que isso aqui é como que eu posso dizer? Uma motivação passageira, né? É uma motivação passageira. E aí foi quando eu fui estudando sobre desenvolvimento pessoal, conheci várias coisas, várias pessoas, né? Principalmente no YouTube, fui estudando com eles. E eu aprendendo, você vai aprendendo ao longo da vida. Foi quando eu aprendi que eu deveria focar no processo. Eu deveria sentir prazer no processo, não quando eu chegasse lá, né? E isso também mudou a minha vida, né? Outra coisa que, já complementando aqui, outra coisa que mudou a minha vida também foi que eu sempre fui um cara de ajudar muitas pessoas. Isso é desde criança. Por exemplo, tenho bastante irmãs, né? Como eu disse, tenho 4 irmãs e um irmão. Tinha uma irmã que ela sempre mudava de casa. Sempre mudava para várias casas. Ela sempre me chamava para fazer o carreto lá, ajudar, porque era sempre eu, cara. Eu sempre fui o cara que ajudava. E também teve uma época que, isso foi pouco tempo, né? Eu nem contei. Mas teve uma época que eu trabalhei com um cara que era amigo do meu tio, e ele trabalhava em coisa de festa de criança. Então eu ia trabalhar com ele no final de semana, tipo, às vezes era só um sábado ou sábado, domingo, montava os brinquedos, sabe, pula-pula, piscina de bolinha, e ficava olhando as crianças. Eu ganhava R$ 40 por fim de semana, né? R$ 40. E aí eu pegava todo esse dinheiro e dava pra minha mãe. Eu não tinha noção, cara. Eu só pegava o dinheiro e eu ganhava os R$ 40 e pegava, toma aqui, mãe, pra você. Ela fala que não lembra disso hoje, mas eu entregava para ela. E trabalhar e pegar esse dinheiro e entregar para ela é o que mais me deixava feliz. Era ajudar ela. Não era nem de fato ficar ganhando dinheiro ali. Era pegar esse dinheiro e ajudar ela. Então eu sempre fui esse cara de ajudar muitas pessoas. E aí, que nem eu falei, eu passei por aquela fase difícil na minha vida, bem difícil, né? Foi quando também eu conheci um cara no YouTube, eu esqueci o nome, é Felipe Marques, alguma coisa assim, que ele fala sobre desenvolvimento pessoal. Não sei se você já ouviu falar dele. Mandar um abraço pro E Felipe, aí, ele vai ver isso aí. Eu conheço ele. então, aí eu conheci ele e ele falava muito sobre meditação, sobre alongamento, essas coisas. Só que nessa época, eu cheio de problemas, eu ainda pensava em primeiro lugar nas pessoas, em ajudar as pessoas. Só que aí teve uma coisa que ele falou que, na hora que ele falou aquilo, mudou totalmente aqui minha mentalidade. Que foi o quê? Eu estudei muito com o canal dele, com o canal dos moleques lá, esqueci o nome, eu acho que é Vida de Titã, que hoje eles estão gigantes Meu também, vizinho já. Augusto, lá de Alphaville. Mandar um abraço pro Augusto aí também.
Então, cara, pra você ter noção, eu conheci eles no início do canal, tipo, no segundo vídeo mais ou menos. E eu Caralho. comentava já, era a época que eu tava lascado na vida, assim, bem pra baixo. E hoje os caras tá grande. Cara, é surreal o que tá acontecendo. E aí, nessa época eu tava todo lascado, só que ainda eu sempre colocava as pessoas em primeiro lugar e queria ajudar elas. Só que aí o Felipe Marques, ele falou uma coisa muito importante, que é tipo, ele falou, é como se tivesse, imagina que eu tenho dois copos aqui. Um copo, esse aqui sou eu, né? E tem esse copo aqui que é outra pessoa. Aí esse copo que sou eu, ele tá, tipo, pela metade, mas um pouco vazio, quase vazio praticamente, pela metade. E aí eu tento ajudar outra pessoa. Aí eu vou só jogar um golinho. Por quê? Só um pouquinho de água aqui nessa pessoa, né? Tipo, como se estivesse ajudando ela. Por quê? Porque eu não tô transbordando, porque eu não tô bem comigo mesmo. É como se eu tô vazio, como se eu estivesse vazio aqui. Então eu só vou jogar um pouquinho. Então eu vou ficar ajudando as pessoas um pouquinho, um pouquinho. E ele falou, quando você para de pensar nas pessoas e você começa a ser egoísta no sentido positivo da palavra, que você começa a pensar em você primeiro, seu copo ele vai enchendo. Pensar em você primeiro, você começar a se desenvolver, começar a ser uma pessoa melhor, seu copo ele fica cheio. E ele começa a transbordar. E de tanto transbordar, você consegue encher o copo da outra pessoa, encher o copo da outra pessoa, encher. Então você consegue ajudar mais quando você tá bem. Foi quando eu falei, cara, mano, quando ele disse isso no dia assim, eu falei, puta, mano, aí mudou minha mentalidade totalmente. E aí foi quando eu comecei a pensar mais em mim, ser esse egoísta positivo, né, no sentido positivo da palavra. Comecei a pensar mais em mim, aí foi quando eu comecei a fazer as coisas que eu disse, meditar, caminhar, treinar, focar na minha vida e tudo mais, eu comecei a me sentir melhor, tudo mais, e aí as coisas começaram a andar. E eu falei, opa, aí sim eu consegui ajudar mais as pessoas. Hoje em dia eu consigo ajudar mais pessoas do que eu conseguia ajudar antigamente, né? E, cara, isso mudou totalmente minha vida. Então, tipo assim, se eu fosse ficar aqui agradecendo, eu tinha que agradecer uma galera porque eu aprendi um pouco com cada um, mano. E eu sou grato a todos eles. Eu sou grato a todos eles. Talvez eles não me, obviamente eles não me conhecem, né? Mas assim, eu sou grato. Sou grato. Eu aprendi um pouco com cada um. Maneiro. Ô, Cleide, fazer uma pergunta. Se tu conseguisse hoje encarar frente a frente o Clay, jovem aprendiz, que estava lá na TI querendo trabalhar e o pessoal não te dava trabalho, tu ficava, caralho, preciso fazer alguma coisa, preciso desenvolver. Se tu pudesse hoje sentar com ele lado a lado, dar uns tapinhas nas costas dele e dar uma palavra de incentivo, o que tu falaria? Se tu fosse mentor do Clay, jovem aprendiz. Cara, por muito tempo na minha vida, eu sempre usei algumas frases para me impulsionar, né? Então, em certo momento da minha vida, tinha uma frase que me impulsionava mais do que outra frase, por exemplo. Só que eu vejo que uma das frases que faz muito sentido para mim até hoje, e eu tenho ela desde o início, assim, desde quando eu comecei a querer ganhar dinheiro através da internet e tudo mais, é uma frase simples, mas para mim, tipo, faz muito sentido. Para a pessoa que vai ouvir, talvez, que frase, mas para mim ela faz muito sentido, que é tem que fazer até dar certo. Não é tipo, se der certo. Porque muitas pessoas começam a falar e pensam dessa forma, né? Eu vou começar um canal no YouTube aqui. Eu recebo esse tipo de comentário. Clay, eu tô começando um canal no YouTube aqui, se der certo, eu volto aqui pra te avisar. Falo, não, cara, se você tá começando, você vai fazer até dar certo. Então, cara, se eu tivesse ali agora, um Clay aqui, ó, Clay, Clay antigo, né? Aqui do lado, eu iria olhar pra ele e falar, cara, faz até dar certo. Não desiste. Pode demorar quantos anos for. Faz até dar certo. Essa é a frase que eu uso até hoje em dia, assim. É uma das frases que me guia também. É fazer até dar certo. E, obviamente, falando isso de frase, né? Mas em questão de sentimento, eu acho que é a gratidão. Tem que ser grato. Tem que ser grato, primeiramente. Eu sou grato a Deus, sempre falo. Sou grato a Deus a tudo, por tudo que eu tô conquistando, por tudo que eu tô vivendo na minha vida, por tudo. Por todas as pessoas que já passaram pela minha vida, pelas pessoas que eu conheci, estão na minha vida ainda, por toda a galera que me acompanha, tudo. Cara, eu sou muito grato. Muito grato. Eu acho que a gratidão o maior sentimento que eu tenho assim comigo hoje é a gratidão. Então, seja grato. Seja grato no pouco que Deus vai te honrar também e quando você tiver no muito, continue sendo grato, tá? Não é só porque chegou no muito agora vou parar, não. Eu agradeci a Deus, eu era grato a Deus desde quando eu não tinha nada em questão financeira falando, né? Mas desde quando eu não tinha nada e ainda eu continuo sendo grato a Deus sempre, sempre você. Então, cara, eu acho que é isso. Pra mim é isso. Se eu tivesse com um cliente antigo, eu teria falado isso pra ele. Seja grato e faça até dar certo. Perfeito.
Dá um feedback sincero aí sobre a Channels e tu se sentir do coração, recomenda aí pra galera. Cara, assim, quando eu já expliquei isso também durante o vídeo aqui, né? Mas assim, quando eu comecei no YouTube, não tinha uma galera ensinando já, tinha uma galera passando algum conteúdo, mas era aquele conteúdo um pouco mais raso. Tá? Até hoje tem canais que fazem isso, passam um conteúdo um pouco mais raso. E que nem eu expliquei para vocês que estão acompanhando aqui o vídeo também. Eu consegui monetizar em 1 ano e 7 meses porque eu não tinha o conhecimento necessário. Né? Então, a minha jornada ela foi um pouco mais longa, um pouco mais demorada, porque eu era aquele cara que não tinha um conhecimento certo. Eu fazia muito. Eu tinha o canal, eu gravava, eu editava, eu fazia muito, mas não tinha a mentalidade certa e o conhecimento certo. Então, depois que eu conheci o Cassiano, é o que eu expliquei. Eu monetizei um canal em 25 dias. Eu achei que foi sorte. Criei um novo, monetizei em 18 dias. Foi quando depois eu voltei com o canal Cleo Oliveira e saí de R$ 500 por mês para mais de 10 mil, né? Isso só de AdSense, estou falando. No outro mês, 11 mil só de AdSense. Juntando vendas, juntando patrocínio e tudo mais, aí já vai com uns 35, 40 mil, tá? E assim, isso com conteúdo gratuito. Gratuito. Quando eu conheci a Channels, entrei para Channels, eu vi que muitas das coisas que tem ali no conteúdo, nas aulas também, que tem no curso, o Cassiano já passou algumas coisas de graça. De graça, tá de graça. E eu já passei de graça no meu canal também. Vocês não aplicam porque não querem. A maioria de vocês, boa parte, na verdade, não coloca em prática porque não quer. E tá de graça ali. Com aquele conteúdo você já consegue monetizar o seu canal. Só que tem algumas coisas lá dentro também, né, que são coisas de dentro da comunidade. Só que eu digo, na minha opinião sincera, o diferencial é a comunidade. Eu nunca vi um curso com uma comunidade assim. Eu juro pra você, eu nunca vi. Até porque eu não fui um cara de comprar muito curso, né? Eu comprei só o do Alex lá naquela época que a gente falou e tudo mais, mas assim, comprou, você estuda a sua aula e é isso. É isso. Cara, lá é uma comunidade inteira, você consegue conversar com todo mundo, tem suporte 24 horas por dia, obviamente só de meia-noite ali, que às vezes, né, não tem como de madrugada, porque a pessoa precisa dormir também, né, você tem que ter consciência disso. Mas, cara, é basicamente suporte 24 horas por dia, às vezes o Cassiano aparece lá também. Então, cara, você não tá sozinho na caminhada. Eu me senti sozinho no início, principalmente. Eu me senti sozinho no início. Eu tinha que gravava dentro do banheiro. E aí tinha, cara, eu não contei no vídeo, né? Mas já teve pessoas que comentou no meu vídeo. Caramba, você grava vídeo dentro do banheiro. Olha as ideias, tipo, já comentaram. E eu Nossa. excluí o comentário do cara, porque eu não sabia lidar com hate nessa época também. E as pessoas ficavam zoando, o moleque tá gravando dentro do banheiro. E, cara, eu tentava fazer. É porque às vezes, às vezes mostrava, não tem a caixa da coisa, da descarga. Às vezes mostrava só a ponta da caixa e aí dava pra perceber que era a caixa da descarga. E a pessoa via que eu tava gravando no banheiro, que eu não tinha cenário. E olha onde eu cheguei. E assim, eu passei por tudo isso, tive que aturar tudo isso para chegar até aqui, né? E quando eu participei do clube, quando eu entrei no clube, percebi que ali tem uma comunidade totalmente unida. A energia ali é outra. Ali você tá com várias pessoas que estão com o mesmo pensamento, né? Estão querendo basicamente crescer no YouTube, ajudar mais pessoas. Então você não está sozinho. Se tem dúvidas, você pode tirar lá. Se tem dúvidas, tira lá com suporte com a galera lá do próprio clube, né? A galera que tá lá dentro. Então, assim, você não tá sozinho. E eu vejo que essa é uma dor, principalmente de quem tá começando. É que a pessoa começa e se sente muito sozinho no início. E lá no clube você não vai estar sozinho. Fora o suporte que tem lá, tem todo o conteúdo, né, necessário para você crescer e monetizar o seu canal. Então, assim, dando a minha opinião sincera, cara, eu recomendo o clube. Com certeza eu recomendo o clube, né? Só porque hoje eu recomendo ele já, né? Mas assim, eu recomendo o clube porque através do conteúdo do Cassiano, através desse cara aí, ó, cara, eu mudei minha vida. Eu mudei minha vida, foi através do conteúdo dele que eu comecei a aplicar e as coisas começaram a dar certo para mim também. Então, eu recomendo o clube de coração. Vocês podem ter certeza que se você, quem não tá no clube ainda, entrar no clube, vai ter o melhor conteúdo ali para você que quer crescer no YouTube, que quer mudar de vida através do YouTube, quer ajudar pessoas através do YouTube, gravando vídeos, enfim. Ali você vai ter o melhor suporte e o melhor conteúdo, tá? Então, de coração mesmo, eu recomendo o clube, cara. Eu recomendo e novamente sou muito grato a você, irmão. Sou muito grato. As coisas. Eu fiz minha parte, mas não tem como não agradecer. Não tem como não agradecer. É tudo um conjunto, né? Uma via de mão dupla, que nem eu falei. Então, eu sou muito grato mesmo, de coração. Vale, tamo junto, é uma honra.
Então, aproveitando aí que hoje já tem um momento, encerra o episódio aí, manda uma palavra final pra galera. Já vou me despedindo, gurizada. Fiquem com Deus aí, a gente se vê numa próxima. Mas vamos deixar o Clay aí que hoje a galera tá aí por... Manda bala aí. Tá, para finalizar, vamos lá. A gente falou bastante coisa, né? Mas eu gosto de ser prático, né? Eu gosto de ensinar coisas para a pessoa aplicar na vida dela. Então, assim, nesse finalzinho, eu queria passar esse exercício que você pode fazer. Foi o exercício que eu fiz e foi um exercício que me ajudou a conquistar muitas das coisas que eu tenho hoje. Que é o quê? Pegue uma folha de papel, né? Escreva nessa folha de papel suas metas e seus objetivos. Em uma folha você escreve metas no topo da folha e na outra você escreve objetivos, tá? Qual é a diferença, tá? Eu enxergo assim, a meta é o resultado final. O objetivo é o que você tem que fazer durante os dias para você chegar no resultado final. Por exemplo, sua meta é ganhar 100 mil reais, vamos supor, 100 mil reais até o dia 31/12/2024. Quais são os seus objetivos? É o que você tem que fazer para chegar nessa meta. Então, ganhar, ter mais fontes de renda, né? Sei lá, YouTube, AdSense do YouTube, vendas como afiliado, patrocínio. Então você tem que ter mais fontes de renda, guardar mais dinheiro, investir. Então isso são suas metas. E para isso, né, para você alcançar, ou isso são seus objetivos. E para você alcançar sua meta, você tem que fazer isso aqui, ó, praticamente todo dia. Então, em uma folha, escreva metas, que é o resultado final. Então você sempre vai escrever no positivo. Por exemplo, eu estou tão feliz e agradecido porque até o dia 31/12/2024 eu tenho 100 mil reais na minha conta. Eu estou tão feliz e agradecido porque até o dia 31/12/2024 eu consegui a minha casa própria. Isso eu estou colocando uma data como exemplo. Você vai colocar a data que você acha que você vai conseguir, a data necessária, ok? Isso aqui é só um exemplo. E aí você vai pegar outra folha e vai escrever os seus objetivos. Então, preciso guardar dinheiro, preciso estudar sobre marketing digital, preciso estudar sobre YouTube, preciso criar meu canal no YouTube, e você vai colocando suas metas. Preciso gravar vídeo de segunda a sexta. As suas metas é o que você tem que fazer todo dia, todo dia. Você faz isso, guarda esses papéis, leva para onde você for. Para onde você for, você leva esses papéis. Por quê? Primeiro, você vai ler todo dia ao acordar esses dois papéis, tá? Vai pegar e vai ler o que você escreveu todo dia ao acordar e vai ter um sentimento naquilo, né? Quando você estiver lendo, eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho 100 mil reais na minha conta. Sinta-se como aquilo já fosse real e agradeça. Se você acredita em Deus, faça a sua oração também, agradeça, né? Faça a sua oração do seu jeito, agradeça, né? Como se aquilo já fosse real, tá? E também você vai fazer isso durante a noite, antes de dormir. É a última coisa que você vai fazer. Então, de forma obrigatória, você vai fazer isso ao acordar e antes de dormir. Mas, durante o dia, você pode fazer quantas vezes você conseguir também, quantas vezes você quiser. Isso vai ajudar. E leve esse papel para onde você for, tá? Porque às vezes você vai estar na rua. Cara, é muito fácil você se dispersar e querer fazer outra coisa. Só que você tá com papel, se tocando no bolso, automaticamente vai, né, subir uma coisa aqui na sua mente, você, opa, eu tenho que fazer isso, né? Vai vir um pensamento, eu tenho que fazer isso, é para cá que eu tenho que ir, é isso que eu quero para minha vida. E aí você vai voltar a focar nos seus objetivos e nas suas metas, beleza? Então eu queria passar esse exercício prático e novamente, seja grato. Voltando aqui, se você acredita em Deus, cara, faça a sua oração do jeito que você acha melhor, mas seja grato. Não fique pedindo muito para Deus. Agradeça como se já fosse real, né? Que nem eu falei lá, o versículo da Bíblia, eu não lembro, tá? Posso estar errado, mas eu acho que é Mateus 21/22. Tudo que pediste em oração, crendo, o recebereis. Então, sempre, quando eu orei, eu sempre fui muito grato e nunca fui de ficar pedindo. Então, eu sempre agradeci a Deus, obrigado por já ter 50 mil reais na minha conta. Com esse valor, hoje eu consigo ajudar minha família, ajudar mais pessoas. Quem entrega dízimo também, consigo entregar dízimo e tudo mais. Então, faça esse exercício de gratidão e também faça a sua oração, mas agradecendo. Seja muito grato por tudo que você tem. E tente ao máximo, né? Faça até dar certo, na verdade, né? Não ficar pensando negativo. É impossível você nunca ter um pensamento negativo. É normal. Sempre vai ter os dois. Só que comece a pensar mais no positivo, tá? Faça isso sempre, até obviamente até quando você conseguir. Vai ter uma hora que você vai falhar, não tem como, eu já falhei várias vezes. Eu acho que o máximo que eu consegui assim fazer direto foi em 3 meses, 3, 4 meses, sem errar um dia, que foi quando eu tava no ápice, eu sentia que eu tava no ápice da minha vida. Até falando nisso, Cássia, eu senti que eu tava no ápice da minha vida
não é nem nesse momento agora, quando eu tô ganhando tudo isso, por exemplo, né? Foi quando eu realmente estava no início, todo lascado, e quando eu queria conquistar novas coisas. Que foi quando eu me desafiei muito, eu era um cara muito tímido, que nem eu falei. Então eu saía, às vezes eu pegava o busão, eu me obrigava a dar bom dia para o cobrador ou para a cobradora. Só para isso já me soltar, entendeu? Então eu olhava dentro do olho dela, assim, do olho dele, e falava, bom dia. Ele, opa, bom dia, tudo bem? Cara, isso já ia ajudando. Eu tava no curso, voltando no busão, eu começava às vezes a puxar conversa com pessoas que eu nunca vi. Do nada, cara, no busão, eu falava, caramba, eu comecei a ficar muito atento no que as pessoas estavam conversando, e aí a pessoa começava a conversar sobre aquilo, e eu, caramba, você faz isso também? Tremendo, cara, tremendo assim, ó. E puxava, porque eu estava me desafiando. E fazia isso, caminhada, treinamento, corria certo, eu corria certo, meditava certo, comia melhor, focava nos estudos, gravava vídeo, trabalhava. Cara, esse era o ápice da minha vida. Foi quando eu senti que eu estava no ápice. E foi o momento que eu também mais usei esses papéis, né? Cara, não errava de jeito nenhum. Porque eu sentia que o dia que eu esquecia de ler assim, parece que minha mente ela já, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se eu li o papel, na hora que eu levantava da cama, eu já levantava sabendo o que eu tinha que fazer. Era totalmente diferente o meu dia do que o dia que eu levantava e não li o papel. Então, era um exercício que eu queria passar. Espero que você que está assistindo esse vídeo faça exercício. Espero que esse exercício te ajude de alguma forma, beleza? Lembrando, não desistam. Eu demorei 1 ano e 7 meses. Foi demorado, mas eu consegui. Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nada de especial. Se eu conseguir, por que você não conseguiria? Eu não tenho nada de especial, nada, absolutamente nada. Sou uma pessoa totalmente comum como você. Tenho um monte de problema ainda hoje, tá? Mas eu consegui, eu tô conquistando as coisas que eu queria, né? Que eu sempre sonhei. E por que você também não pode conquistar? Então, não desista. Faça até dar certo. É possível. E lembre-se sempre, isso aqui é o Cássio aqui que sempre diz pra gente, eu concordo também. Seu próximo vídeo pode mudar a sua vida. É o que aconteceu comigo. Foi basicamente um vídeo. Um vídeo. Eu tinha um canal há anos já, postando vídeos, ganhando 200, 500 reais por mês. Voltei com o canal, foi hackeado. Postei alguns vídeos, nada. Depois eu postei um vídeo. Esse vídeo, boom, começou a ganhar muitas visualizações, explodir. Depois dos vídeos que eu fui postando em sequência, foi vindo junto por causa de um vídeo. Então, o seu próximo vídeo pode mudar a sua vida. Confia, acredita. E de nada adianta, tudo isso que eu falei aqui, de nada adianta se você não acreditar. Eu posso ter falado tudo isso aqui, não adianta de absolutamente nada se você não acreditar. Então, tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que ser grato. E é isso. Bora fazer acontecer. Bora.